Você sabia que as ideias sobre a esfericidade da Terra surgiram muito antes do que imaginamos? Os pitagóricos, já no sexto século antes de Cristo, começaram a supor que nosso planeta tem a forma de uma esfera, com base em observações das estrelas e seus movimentos no céu. Eles notaram que as estrelas mudam de posição dependendo do local de observação. Aristóteles, no quarto século antes de Cristo, forneceu uma série de provas para essa suposição. Ele observava os eclipses lunares e afirmava que a sombra da Terra sempre é redonda, o que só é possível se a Terra tiver forma esférica. Isso ocorreu antes de qualquer pessoa ter navegado para o oeste para confirmar essas ideias. Mas o fato mais impressionante é que Eratóstenes, que viveu no segundo século antes de Cristo, conseguiu medir com precisão a circunferência da Terra. Ele calculou seu valor em 25 mil milhas, o que difere apenas alguns porcentos dos dados modernos. Eratóstenes usou métodos simples, mas geniais. Ele notou que, em momentos diferentes, as sombras de uma vara em diferentes cidades caíam em ângulos diferentes. As pessoas instruídas na maioria das civilizações antigas já sabiam sobre a esfericidade da Terra, o que é confirmado por registros da antiga Índia e da Mesopotâmia, onde astrônomos registravam a rotação do céu estrelado em torno da estrela polar, criando mapas precisos. Os navios que desapareciam no horizonte também serviam como prova visual. Se a Terra fosse plana, os navios simplesmente diminuiriam de tamanho, em vez de desaparecerem. Mas isso não é tudo. Durante os eclipses lunares, a sombra da Terra na Lua sempre era redonda, adicionando mais uma prova à lista. Você sabia que os antigos gregos criaram modelos que mostravam como as estrelas se moviam pelo firmamento? Eles não tinham instrumentos modernos, mas suas observações eram tão precisas que até os astrônomos modernos frequentemente se referem a seus trabalhos. Impressionante, não é? Esses conhecimentos sobre a forma da Terra foram a base para o desenvolvimento posterior da astronomia e da geografia. E aqui vai mais um detalhe. No Antigo Egito, os astrônomos usavam sombras para determinar as horas do dia, e seus métodos eram tão precisos que permitiam construir pirâmides com uma precisão incrível. É interessante como esses conhecimentos eram organizados em outras culturas? É difícil de acreditar, mas construções antigas, como o Templo de Abu Simbel, foram projetadas especialmente para serem iluminadas 2 vezes por ano, quando os raios solares penetram e iluminam as estátuas dos faraós. Isso ocorre no dia do equinócio de primavera e outono, quando o Sol se levanta em um ângulo ideal, criando um efeito quase mágico, quando a luz dança pelas paredes e as sombras criam ilusões que fazem os espectadores prenderem a respiração. Não menos impressionante é a pirâmide de Kukulkan, em Chichén Itzá. Durante os equinócios, quando o Sol está em uma posição específica, as sombras projetadas pelas escadas da pirâmide criam a ilusão de uma serpente que desce pela escada. Esse espetáculo desperta admiração nos observadores, que sussurram uns para os outros sobre a genialidade arquitetônica, mergulhando na atmosfera dos rituais e crenças antigas. Stonehenge, esse círculo de pedras misterioso, também demonstra sua conexão com os céus. No dia do solstício de verão, o Sol nasce exatamente sobre uma das pedras, criando um momento único, quando a luz e a sombra se entrelaçam, e o som dos sussurros admirados dos espectadores preenche o espaço. Esses fenômenos astronômicos não são apenas efeitos visuais. Eles causam uma sensação de reverência, quando as pessoas, ao se encontrarem diante dessas construções antigas, sentem-se parte de algo maior do que o mundo material. É interessante que esses conhecimentos de astronomia estavam disponíveis para os antigos construtores, que os utilizaram para criar construções capazes de interagir com os céus e criar momentos inesquecíveis para futuras gerações. Muitos desses locais, como o Templo de Abu Simbel, ainda guardam mistérios que os cientistas tentam decifrar, investigando como as antigas civilizações conseguiam tal precisão em seus cálculos. Se você pensava que era tudo, saiba que há ainda mais exemplos incríveis que farão você refletir sobre como nossos antepassados compreendiam o mundo ao seu redor. Imagine estar em pé entre blocos de pedra gigantes, cada um pesando até 50 toneladas e trazidos de uma distância de até 240 quilômetros.
Essas massas não são apenas formações aleatórias da natureza. Sua disposição é meticulosamente calculada, de modo que em certos dias do ano, os raios solares penetram entre elas, criando uma mágica dança de luz e sombra. O mais intrigante é que existem várias teorias sobre o propósito desse complexo misterioso. Alguns pesquisadores acreditam que ele era uma antiga observatório, onde fenômenos astronômicos eram registrados com uma precisão incrível. Outros sugerem que Stonehenge poderia ter sido um centro ritualístico, um lugar de culto a deuses ou realização de rituais relacionados à vida e à morte. Mas isso não é tudo. Há uma teoria de que ele servia como um local de cura, onde as pessoas se reuniam na esperança de um milagre. Como poderia ter sido construído um monumento tão grandioso sem tecnologias modernas? Os construtores provavelmente usaram um sistema de rodas para mover esses blocos, além de vastas redes de estradas que ligavam diferentes regiões de onde os blocos foram extraídos. Quando o vento passa entre esses massivos blocos, ele soa como um sussurro de espíritos antigos, e a frescura das pedras faz você refletir sobre o tempo e o espaço. E quando você está ali, sentindo a força dessas massas, surge a pergunta: como eles conseguiram alinhar os blocos com tamanha precisão para criar essa geometria perfeita? É fascinante que, mesmo após milhares de anos, Stonehenge continue a gerar tantas perguntas e mistérios. E se eu disser que alguns arqueólogos afirmam que esse complexo era apenas uma parte de uma rede muito maior de estruturas semelhantes que se estendia por centenas de quilômetros? O grande esfinx de Gizé, majestoso e erguido sobre o platô, parece observar o mundo há mais de 4.000 anos, deixando uma sensação de mistério inexplicável. Sua extensão é de 73 metros e sua altura de 20 metros. Imagine uma estátua gigantesca que poderia facilmente eclipsar uma casa de 2 andares. Construído de um único bloco de calcário, este gigante foi esculpido a partir de uma única pedra, o que causa espanto. Como os antigos mestres conseguiram criar uma obra de arte tão monumental? Alguns pesquisadores acreditam que o Esfinx foi criado durante o reinado de Refrem, mas a data exata continua sendo objeto de debate. Para que ele foi construído? Existem várias teorias. Alguns acreditam que ele guardava o necrópole, outros que representava um deus solar, enquanto outros ainda sugerem que o Esfinx poderia ter servido como um marcador astronômico, indicando eventos astronômicos importantes. Mas isso não é tudo. Em suas entranhas, sob suas patas, pode haver câmaras secretas, mencionadas no Livro dos Mortos de Tutmoses. Um texto antigo que fala de passagens subterrâneas misteriosas e tesouros que poderiam estar escondidos dos olhos dos mortais. Imagine como a luz e a sombra brincam em sua pedra rachada, mudando ao longo do dia. Ao amanhecer, ele parece suave e quente, enquanto ao entardecer, suas feições se tornam mais nítidas, destacando sua antiguidade e sabedoria, gravadas em cada uma de suas faces de pedra. O Esfinx, com seus olhos semicerrados, parece guardar segredos que a humanidade tenta decifrar há séculos. Você sabia que seu nariz, que outrora se erguia majestoso, foi destruído por múltiplos ataques e pelo tempo? Isso só adiciona mais mistério e intriga à sua figura. Enquanto o mundo ao seu redor muda, o Esfinx permanece inalterado, como um testemunho vivo das épocas passadas e dos mistérios não resolvidos. Cada calendário asteca é muito mais do que apenas um meio de contar os dias. Existem 2 tipos principais de calendários: o ritual Tonal Pohroali, composto por 260 dias, e o solar Shil Pohroali, que contém 365 dias. Esses calendários criavam um sistema único que permitia aos astecas prever fenômenos astronômicos com uma precisão impressionante. Imagine que cada um desses calendários estava associado a deuses e rituais específicos. O Tonal Pohroali era uma parte integral da vida religiosa, determinando o tempo para sacrifícios e cerimônias, enquanto o Shil Pohroali controlava aspectos mais seculares, como a agricultura e as festas. Mas o mais intrigante começa com sua combinação. A cada 52 anos, ambos os calendários coincidiam, e esse período era conhecido como Ciclo do Sol. No final desse ciclo, os astecas realizavam cerimônias de renovação do fogo, que poderiam lembrar algo dos filmes de fantasia.
um altar sacrificial em chamas, ao redor do qual se reuniam milhares de pessoas, esperando que o sol não desaparecesse do céu e que o mundo não mergulhasse no caos. Durante esses 52 anos, os astecas observavam cuidadosamente as estrelas e os planetas. Seus astrônomos registravam os movimentos dos corpos celestes para prever com precisão eclipses e outros eventos astronômicos, criando códigos de tempo que lhes permitiam entender o ritmo do universo. Interessante é que, para os astecas, o tempo não era linear, mas cíclico, o que dava ainda mais importância aos seus rituais. Quando o fim do ciclo se aproximava, havia pânico no ar. E se o sol não voltar? Esses medos destacavam a importância do calendário em suas vidas. Cada dia não era apenas um dia. Era um passo em um ritual que levava ao próximo renascimento, ao próximo momento mutável. Os astecas usavam tabelas complexas para rastrear quando e como ocorriam todos os eventos importantes. Por exemplo, eles sabiam que os rituais relacionados à rainha Cuauhtlic devem ocorrer em dias específicos do Tonal Porruali, quando as estrelas estavam em posições específicas. Isso não era apenas uma habilidade, era uma necessidade que garantia sua sobrevivência. Como resultado, seus calendários não apenas respondiam a perguntas sobre o tempo, mas também conectavam o mundo dos homens com o mundo dos deuses. Agora imagine como essa maravilhosa combinação de astronomia e religião permitia aos astecas criar previsões complexas que previam não apenas eclipses solares, mas também poderosos cataclismos naturais. E isso é apenas uma pequena parte de seus vastos conhecimentos sobre o tempo. Na Antiga Egito, existia um livro único de encantamentos e instruções, conhecido como Livro dos Mortos, que servia como guia para a alma no mundo além-túmulo. Este livro, composto por um conjunto de textos, ajudava os mortos a superar as perigosas armadilhas do Duat, uma realidade misteriosa e assustadora, cheia de desafios e armadilhas. Imagine. O coração do falecido era pesado na balança de Maat diante de Osíris, o deus da vida além-túmulo. E se fosse mais leve que uma pena, a alma poderia entrar no campo dos justos, o Aalu. Mas se o coração fosse pesado por pecados, seu destino seria horrível, ser devorado pela fera Amit. E então, nas câmaras funerárias escuras, à luz vacilante das tochas, escolhiam cuidadosamente encantamentos do Livro dos Mortos para garantir uma jornada bem-sucedida no mundo além-túmulo. Esses textos continham não apenas orações e encantamentos, mas também instruções detalhadas sobre como interagir com os diversos deuses que poderiam ser encontrados no caminho. A mumificação não era apenas um ritual, mas um processo sagrado que preservava o corpo para a vida eterna. Os cabelos cortados, as entranhas cuidadosamente tratadas e os panos envolventes, tudo tinha seu significado. Nos túmulos, colocavam objetos úteis para a vida além-túmulo, desde alimentos e bebidas até ferramentas e joias. Cada detalhe era importante, pois os antigos egípcios acreditavam sinceramente que a vida após a morte era tão significativa quanto a vida na terra. Os rituais funerários eram realizados com grande solenidade. Os sacerdotes, vestidos com túnicas brancas, recitavam encantamentos, e os rostos dos presentes estavam cheios de reverência. Cada figura mumificada no túmulo estava cheia de esperança de se reencontrar com o divino. E você sabia? Algumas das múmias estavam rodeadas não apenas de objetos do cotidiano, mas também de amuletos mágicos que, segundo acreditavam, protegiam a alma dos espíritos malignos no Duat. Incrível, mas as civilizações antigas possuíam conhecimentos astronômicos que poderiam surpreender até os cientistas modernos. Por exemplo, os maias conseguiram calcular a duração do ano solar com uma precisão de até 20 segundos, ou seja, apenas 1 minuto diferente do calendário atual. Como eles conseguiram isso? Eles observavam o céu noturno, cheio de estrelas, registrando os movimentos dos astros ao longo de muitos anos e criando tabelas complexas que eram usadas para planejar os ciclos agrícolas e os festivais religiosos. Os babilônios, por sua vez, previam os eclipses lunares com uma precisão impressionante, baseando-se em observações que foram feitas ao longo de milênios. Isso não era apenas um passatempo. Seus templos observatórios, cercados por silêncio e santidade, eram locais de profundas meditações e estudos do cosmos. E o que é ainda mais fascinante?
Os construtores de Stonehenge criaram sua famosa estrutura de modo que ela é iluminada pelo sol apenas no dia do solstício de inverno, quando os raios penetram exatamente no centro da construção. Era um espetáculo grandioso, quando milhares de pessoas se reuniam para observar esse milagre da arquitetura, compreendendo que faziam parte de algo maior. E aqui começa o verdadeiro absurdo. O mecanismo de Antikythera, um dispositivo antigo usado para calcular os movimentos dos corpos celestes, foi criado no primeiro século antes de Cristo. Esse mecanismo, encontrado no fundo do mar, perto da ilha grega de Antikythera, possui mais de 30 engrenagens e é capaz de prever eclipses e a posição dos planetas com uma precisão sem precedentes. Ele impressiona pela sua complexidade. Como um dispositivo tão sofisticado poderia existir em uma época em que a maioria das pessoas nem sequer suspeitava da mecânica dos corpos celestes? Em um tempo em que a Terra era sacudida por guerras e impérios se desmoronavam, nos templos, astrônomos continuavam a observar as estrelas, compreendendo que seus conhecimentos poderiam mudar o futuro. Isso criava uma atmosfera de reverência, quando cada novo fato descoberto sobre o cosmos era visto como um presente dos deuses, que precisava ser estudado e preservado. Mas o que é ainda mais chocante? Muitos desses conhecimentos foram esquecidos por séculos, até que os cientistas modernos começaram a reabri-los, estudando textos e manuscritos antigos. Cada novo artefato encontrado por arqueólogos adiciona novas camadas ao nosso entendimento de como os conhecimentos astronômicos estavam integrados na vida dos antigos. Imagine um pedaço de basalto negro que se tornou a chave para desvendar uma das civilizações mais misteriosas da história. A Pedra de Roseta, encontrada em 1799, pesava cerca de 700 quilos e tinha dimensões de 33 centímetros por 77 centímetros. Em sua superfície estão gravados 3 textos idênticos em 3 idiomas diferentes: egípcio antigo, demótico e grego. Graças a essa pedra, o linguista francês Jean-François Champollion conseguiu decifrar os hieróglifos egípcios, que permaneceram enigmáticos por milênios. Notem o contraste? A superfície escura e rugosa da pedra e os sinais nítidos e gravados, que aparentemente contam histórias sobre deuses, faraós e a vida cotidiana dos antigos egípcios. Champollion utilizou o texto grego como base para seu trabalho, e em 1822 ele conseguiu decifrar a primeira palavra na pedra, pater, que significa pai. Esse passo foi um verdadeiro avanço, que abriu acesso a muitos textos históricos, incluindo documentos religiosos e jurídicos. Mas isso não é tudo. Graças à Pedra de Roseta, conhecemos personalidades como Tutancâmon e Ramsés II, que se tornaram não apenas nomes em livros didáticos, mas personagens reais na história. Imagine quantas verdades ainda estão escondidas nos hieróglifos não decifrados, aguardando serem compreendidas. Cada sinal nessa pedra não é apenas uma letra, mas um universo cheio de eventos e emoções, que um dia ganharão vida quando conseguirmos decifrar seu significado. Será que temos uma chance de descobrir o que os antigos egípcios escreveram sobre seus deuses e costumes? Na altura de 12 metros, a Pirâmide do Sol se ergue, sendo uma das estruturas mais grandiosas de Teotihuacan, capaz de abrigar toda a plateia de um estádio de futebol. Imagine subir por largas escadas, onde cada degrau não é apenas uma pedra, mas uma história inteira gravada em sua dura casca. A Pirâmide da Lua, localizada no extremo oposto da Rodovia dos Mortos, parece um guardião, protegendo os segredos dessa cidade. A rodovia, com quase 1 quilômetro de comprimento, atrai os passos dos viajantes, cada um sentindo o eco de seus passos refletindo nas antigas paredes. E agora, o mais estranho: os criadores dessa grande cidade permanecem desconhecidos. Muitos acreditam que foram os astecas, mas na verdade Teotihuacan foi construído muito antes de sua chegada. Como assim? À sua frente se abrem não apenas os limites da cidade, mas também sua precisa plantação geométrica. Todos os edifícios estão tão bem alinhados que cada linha parece perfeita. Isso não é apenas arquitetura, é uma verdadeira sinfonia cósmica, onde cada estrutura tem seu próprio significado. O que fez essa cidade, outrora vibrante, se tornar deserta?
Essa pergunta permanece sem resposta, assim como muitas outras enigmas relacionados à sua cultura e tradições. E o que é ainda mais surpreendente? Estudos indicam que aqui poderiam viver mais de 100 mil pessoas. E imagine como elas poderiam interagir, se comunicar, criar arte nas ruas, onde agora apenas o vento sopra entre os monumentais edifícios. Cada passo por essa cidade antiga é uma jornada no tempo, quando a luz do sol brilhava nas escadas das pirâmides, refletindo tons dourados que poderiam cegar até os mais experientes espectadores. Mas a história de Teotihuacan não termina aí. Nas profundezas da cidade, ainda há mais enigmáticos artefatos esperando para serem descobertos. Imagine um lugar onde a terra e o céu se encontram em uma dança majestosa, e onde os antigos seres humanos se reúnem em silêncio, esperando o nascer do sol para serem testemunhas de um milagre cósmico. O Círculo de Gozek, na Alemanha, datado aproximadamente de 4.900 anos antes de Cristo, é uma construção impressionante composta por círculos concêntricos de valas de terra e pilares de madeira. Esses vales não eram apenas adornos do paisagismo, estavam cuidadosamente orientados em direção aos pontos cardeais, criando passagens para a observação de eventos astronômicos importantes, como os solstícios e os equinócios. Como isso poderia ser? Imagine apenas o primeiro raio de sol atravessando uma abertura entre árvores antigas, destacando-se contra o céu do amanhecer, e como a multidão prendia a respiração em expectativa desse momento. O Círculo de Gozek não é o único exemplo semelhante. Stonehenge, na Inglaterra, e Newgrange, na Irlanda, também serviam para observação astronômica. Stonehenge, por exemplo, é construído com grandes pedras que pesam até 30 toneladas, perfeitamente alinhadas de modo que, no dia do solstício de verão, o Sol nasce diretamente sobre um dos monolíticos, criando uma sensação indescritível de conexão com o cosmos. E em Newgrange, onde o silêncio é quase tangível, mesmo nos dias de hoje, ao entrar no túmulo, é possível sentir como os raios solares penetram no dia do solstício de inverno, iluminando as paredes internas da antiga tumba. Essas antigas observatórios, desde as pirâmides maias até as construções de pedra na Europa, criavam um sentimento de unidade com a natureza e o ciclo da vida. Como esses povos conseguiam prever com tamanha precisão os eventos astronômicos? O segredo está na sua observação e no trabalho meticuloso de estudo dos corpos celestes. Os antigos maias, por exemplo, construíam seus observatórios para observar estrelas e planetas, registrando os movimentos celestes com complexos cálculos matemáticos. Eles até criaram calendários precisos que permitiam planejar as atividades agrícolas de acordo com os eventos astronômicos. Imagine esses seres humanos reunidos na quietude do amanhecer, esperando a aparição do disco solar, seu brilho preenchendo o espaço, criando a sensação de que eles não estavam apenas observando, mas participando de um grande espetáculo cósmico. Cada novo dia, cada mudança de estação era para eles não apenas fenômenos naturais, mas parte de um grande ciclo cósmico no qual eles desempenhavam um papel importante. O sol, ao nascer, iluminava seus rostos e corações, e eles, sabendo que esse evento ocorre há milhares de anos, sentiam-se parte de algo muito maior. Sabe você que observatórios como o Círculo de Gozek não eram apenas instrumentos astronômicos, mas lugares onde se reuniam comunidades inteiras para celebrar os momentos mais importantes de suas vidas? Imagine, há mais de 7.000 anos, durante o Neolítico, os antigos seres humanos utilizavam ferramentas primitivas, feitas de pedra e osso, para realizar trepanações no crânio. Sim, você não leu errado. Eles perfuravam buracos no crânio, e isso não era apenas um ritual, mas uma verdadeira procedura médica. Estudos mostram que muitos dos pacientes não apenas sobreviveram, mas também viveram por muito tempo, conforme evidenciado pelas cicatrizes de cura encontradas em crânios descobertos. E o que é ainda mais surpreendente? Em alguns casos, os cirurgiões utilizavam simples anestésicos, como extratos de plantas, enchem o ar com o cheiro de menta e lavanda, que se misturava com o cheiro de suor e medo. O processo de perfuração era acompanhado por um som característico das ferramentas batendo na osso. Um estalo que poderia fazer o coração bater mais rápido. E você acha que o paciente sentia? Dor, sem dúvida, mas também esperança de cura. Mas isso não é tudo.
Em Pompeia, foram encontrados instrumentos cirúrgicos que demonstram um nível impressionante de habilidade. Imagine facas feitas de bronze, usadas para cortes, e pinças para remover fragmentos, além de outros instrumentos que poderiam ser utilizados por cirurgiões modernos. E o que dizer dos papiros médicos egípcios, como o papiro de Ebers, que descreve mais de 80 medicamentos e métodos de tratamento, incluindo procedimentos cirúrgicos? Esses textos, datados de cerca de 1500 anos antes de Cristo, contêm receitas baseadas em plantas, minerais e animais, usadas para tratar diversas doenças. A medicina ayurvédica, que surgiu há mais de 3.000 anos, também era surpreendentemente avançada. Imagine médicos antigos misturando pó de ervas raras para criar infusões que curavam não apenas o corpo, mas também a alma. O cheiro dessas ervas, como cúrcuma e gengibre, enchia o ar, criando uma atmosfera de esperança e cura. Você sabia que, na antiguidade, acreditavam que cada erva tinha sua própria alma? Isso dava às proceduras uma importância especial, pois os pacientes acreditavam que, além do tratamento, recebiam uma parte da vida e da força das plantas. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Em algumas culturas, utilizavam técnicas especiais de massagem e práticas de respiração para melhorar a saúde, acreditando que a saúde está ligada ao equilíbrio da energia vital. Esses antigos conhecimentos sobre o corpo humano e métodos de tratamento, dos quais nem suspeitamos, realmente impressionam. É incrível, mas em alguns casos, os cirurgiões antigos utilizavam até mesmo métodos simples de diagnóstico, como a pulsação e a cor da pele, para determinar como ajudar melhor seus pacientes. E você acha que quais outros segredos médicos as antigas civilizações ainda guardam? Talvez tivessem seus próprios métodos de tratamento que ainda não descobrimos. A lenda diz que os jardins suspensos de Semíramis eram tão grandiosos que até os turistas mais exigentes não poderiam deixar de se encantar com sua beleza. Imagine terças sustentadas por colunas poderosas que se erguem até 30 metros de altura. Essas estruturas de jardim, que pareciam pairar no ar, criavam a ilusão de que a própria natureza havia decidido subir aos céus. Mas o que realmente impressiona é que, para manter a vida desses jardins, foi desenvolvida uma complexa sistema de irrigação que elevava a água do Eufrates até as alturas das terças. Os engenheiros antigos utilizaram famosos pompas de enxofre para garantir o fornecimento de água às plantas exóticas que exalavam um aroma doce no clima quente da Mesopotâmia. O murmúrio da água nos canais que cortavam os jardins criava uma atmosfera tranquila, enquanto a sombra lançada pelas árvores verdes oferecia alívio do sol escaldante. Embora fossem considerados uma das 7 maravilhas do mundo, os arqueólogos ainda não encontraram vestígios definitivos desses jardins, o que gera debates intermináveis sobre se eles realmente existiram. Alguns historiadores sugerem que esses jardins não passavam de um mito criado para glorificar o reinado de Semíramis, enquanto outros afirmam que poderiam estar localizados em outra cidade, como Nínive. Mas o que é ainda mais surpreendente? Existem descrições antigas que falam sobre plantas nesses jardins que alcançavam até 2 metros de altura, tornando-os semelhantes a florestas tropicais cercadas por um paisagismo desértico. Cada passo pelas essas terças seria repleto de contrastes. A verdejante folhagem das árvores combinada com os tons secos do entorno, enquanto os sons da natureza se misturavam ao sussurro do vento. Tudo isso cria uma cena intrigante, mas o fato de ainda não podermos confirmar sua localização nos deixa com perguntas sobre o que realmente está oculto sob o véu do tempo. Na deserta de Atacama, encontra-se um geóglifo gigantesco conhecido como Gigante de Atacama, que impressiona pelo seu tamanho. Sua altura é de aproximadamente 190 metros e sua extensão mais de 130 metros. Esta figura antropomorfa, esculpida na encosta de uma colina, representa uma silhueta de um homem com uma cabeça enorme e membros alongados que se destaca de longe. O ar quente da deserta cria um efeito de miragem, e as linhas escuras da figura contrastam com o fundo brilhante, quase branco, da areia, tornando a imagem ainda mais enigmática. Embora não se saiba exatamente quando foi criado este gigante, presume-se que ele tenha milhares de anos, o que levanta dúvidas sobre como as civilizações antigas poderiam ter realizado um projeto de tamanha magnitude sem tecnologias modernas.
Os métodos de criação do geóglifo incluíam a remoção da camada superior do solo para revelar a terra mais escura, permitindo a criação de contornos nítidos da figura. Mas para que foi criado este colosso? Existem várias teorias. Alguns pesquisadores acreditam que ele servia como um marcador astronômico, ajudando os antigos a acompanhar eventos celestes importantes, como os equinócios e os solstícios. Outros o associam a um culto à fertilidade, afirmando que a imagem poderia estar dedicada a um deus responsável pela colheita e pela proteção das fontes de água locais. É interessante notar que, em um ambiente sem vida, onde chuvas são mais raras do que uma vez a cada vários anos, o gigante de Atacama pode ser um indicador de reservatórios subterrâneos que eram essenciais para a sobrevivência dos antigos. Considerando que a figura pode ser vista apenas de cima, surge a questão: os antigos habitantes da Atacama eram capazes de subir as colinas para registrar a grandiosidade de suas criações no céu? Cada vez que os raios solares tocam a figura, cria-se uma sensação de uma mensagem antiga deixada para futuras gerações, ou até mesmo para observadores do espaço. E isso levanta ainda mais perguntas sobre a vida e a cultura daqueles que outrora habitavam essas terras severas. Não é de se admirar que o gigante de Atacama continue a atrair a atenção de pesquisadores e turistas que desejam desvendar seus mistérios. Compare as pirâmides no Egito, na Mesopotâmia e na China. Essas estruturas colossais, semelhantes em forma e função, causam admiração. A altura da pirâmide de Quéops é de 146 metros, enquanto a pirâmide de Cholula, no México, é ainda maior, alcançando 120 metros de altura. Mas o que levou diferentes civilizações, separadas por milhares de quilômetros, a criar tais maravilhas arquitetônicas semelhantes? É impressionante, mas em cada uma dessas culturas podemos encontrar símbolos solares, discos solares pintados nas paredes dos templos ou rituais relacionados com o solstício de verão. Já pararam para pensar que os mitos sobre o grande dilúvio aparecem em quase todas as culturas? Por exemplo, no épico sumério de Gilgamesh, assim como na história bíblica de Noé, ambos contam sobre o salvamento dos eleitos de uma catástrofe. Como isso poderia ter acontecido se essas histórias surgiram independentemente umas das outras? Uma das teorias mais populares é o difusionismo. Ideias e tecnologias se espalhavam através de contatos entre civilizações, o que poderia ter levado ao surgimento de elementos semelhantes em suas culturas. No entanto, há uma hipótese ainda mais misteriosa sobre a existência de uma antiga civilização-mãe, que poderia ter sido a origem de todas as outras. Imagine que essa civilização poderia ter utilizado tecnologias complexas, permitindo a construção de monumentos grandiosos, como os que vemos no Egito ou no Planalto de Tiwanaku, na Bolívia. A técnica impressionante utilizada para a manipulação de pedras pode explicar como blocos de até 12 toneladas eram transportados para grandes distâncias. E isso não é tudo. Em diferentes partes do mundo, arqueólogos encontram artefatos relacionados com a astronomia, como os megalitos, perfeitamente alinhados com os pontos cardeais, desde Stonehenge na Inglaterra até o mausoléu em Nanquim, o que nos faz questionar sobre o sistema de conhecimento comum que eles possuíam. Até os rituais relacionados com o culto aos antepassados têm elementos semelhantes, onde os antepassados são honrados em rituais que parecem se entrelaçar. Existem muitas perguntas para as quais ainda não temos respostas. Como essas ideias complexas poderiam ter se desenvolvido independentemente em diferentes partes do mundo? E realmente podemos falar sobre a influência de uma civilização sobre outra? Ou é apenas coincidência? Essas enigmas permanecem sem resposta, criando uma cortina de mistério em torno das antigas civilizações e seus feitos. Já ouviram falar no amaldiçoado dos faraós? Essa misteriosa ideia envolve a história do descobrimento da tumba de Tutankhamon, e o caso mais famoso está ligado à morte do Lord Carnarvon. Apenas alguns meses após a descoberta da tumba em 1922, ele morreu em Londres, e os boatos sobre a maldição começaram a se espalhar rapidamente. Um raio que atingiu o momento em que ele deixou a tumba adicionou ainda mais mistério. No mesmo dia, a eletricidade em Cairo foi cortada, o que muitos interpretaram como um sinal. Mas não é apenas o caso de Carnarvon. Logo após ele, começaram a ocorrer outras mortes misteriosas,
incluindo a morte mística do médico que ajudava o Lorde e até mesmo de alguns membros de sua equipe. Alguns pesquisadores afirmam que, devido aos fungos tóxicos que poderiam ter preservado substâncias tóxicas em tumbas fechadas, havia esporos perigosos no ar. Imagine entrar na câmara funerária, onde o ar úmido parece impregnado com o silêncio de milhares de anos, e a luz tremeluzente das tochas ilumina os hieróglifos de advertência nas paredes. Não são apenas inscrições antigas. Elas parecem sussurrar sobre o destino daqueles que ousam perturbar o descanso dos mortos. Se você acha que isso é apenas uma lenda, os cientistas também consideram os efeitos psicossomáticos. O medo e a ansiedade podem causar problemas físicos. Então, o que realmente acontece quando a coragem humana se depara com os mistérios antigos? Em cada canto da tumba, além dos tesouros dos cemitérios, há sombras de aqueles que nunca mais voltarão. Será que isso é apenas uma ilusão da mente ou os antigos faraós realmente nos deixaram um aviso? De repente, do nada, nas margens do Tigre e do Eufrate, surgiu uma civilização sobre a qual ainda hoje se contam lendas. Os sumérios, como se chamavam, acreditavam que seus conhecimentos e cultura foram dados por seres conhecidos como Anunnaki. Essas criaturas misteriosas, segundo suas crenças, desceram dos céus e trouxeram consigo segredos que permitiram aos sumérios construir complexos estados-cidades, como Ur e Uruk. Imagine como, em um clima quente, entre o sussurro das canas, as pessoas criavam sistemas de irrigação que lhes permitiam controlar os fluxos de água e cultivar colheitas, mesmo nas condições mais áridas. Além disso, em suas mãos estavam tabletas de argila, nas quais escribas, usando estiletes de madeira, deixavam sinais de cuneiforme, uma das primeiras sistemas de escrita na história da humanidade. Isso não era apenas uma forma de escrita, mas uma verdadeira língua que permitia registrar não apenas assuntos cotidianos, mas também mitos, leis e poesia. Sabe que os sumérios faziam observações dos corpos celestes e criaram uma das primeiras cartas astronômicas? Eles conheciam 5 planetas que eram visíveis a olho nu e até previam eclipses, o que para a época era um verdadeiro milagre. Seus conhecimentos sobre o cosmos eram tão avançados que os astrônomos podiam determinar com precisão a posição da Lua e do Sol, além de calcular os ciclos lunares, que eram a base de seu calendário. Os sumérios dividiam o ano em 12 meses, o que é realmente impressionante para uma época tão antiga. Você acha que de onde vieram esses conhecimentos? Alguns pesquisadores sugerem que isso poderia ser resultado de observações do céu ao longo de milênios. Mas isso não é tudo. Eles também desenvolveram um sistema numérico que incluía valores até 60, que se tornou a base de nosso atual sistema de medição do tempo. Imagine como os sumérios se reuniam nas praças, discutindo fenômenos celestes, criando mitos sobre deuses e planetas que controlavam seu destino. Nessas horas, eles se sentiam parte de algo maior do que suas próprias vidas. Mas o que realmente impressiona? Os sumérios se chamavam cabeludos, por causa de seus chapéus pretos, e esse nome se tornou um símbolo de sua identidade. Sempre que escreviam em suas tabletas, suas palavras pareciam ganhar vida, criando uma ponte entre passado e futuro. Como essa civilização desapareceu? Alguns acreditam que as causas estavam relacionadas a mudanças climáticas e invasões externas, mas os detalhes exatos permanecem um mistério. Imagine um lugar onde blocos de pedra, com peso de até 800 toneladas, estão perfeitamente ajustados uns aos outros, de forma que não é possível enfiar sequer uma faca entre eles. Este é o Puma Punku, um misterioso monumento nas montanhas da Bolívia, onde a precisão na escultura da pedra impressiona até os engenheiros modernos. As superfícies desses blocos não são apenas lisas, elas brilham, como se tivessem sido polidas, e os ângulos são retos, como nos edifícios modernos. Como isso é possível? Esses blocos são feitos de andesito e granito, materiais conhecidos por sua dureza e dificuldade de escultura, mesmo com ferramentas modernas. Mas isso não é tudo. Em alguns pontos de junção, é possível ver grampos metálicos que unem os blocos, levantando questões sobre as tecnologias utilizadas na construção. De onde vieram esses grampos? E quem construiu esse monumento? Será que eles tinham ferramentas das quais nem suspeitamos? Ao redor,
reina o silêncio, interrompido apenas pelo sussurro do vento que se infiltra pelas altas ervas. O ar rarefeito das montanhas cria a sensação de estar na borda do mundo, entre ruínas antigas que guardam muitos segredos. O contraste entre o paisagismo rústico ao redor e a precisão na escultura da pedra causa admiração e espanto. Por que até hoje não há registros escritos sobre a construção do Pumapunku? Como os mestres antigos puderam criar tamanha perfeição sem deixar registros ou desenhos? Pesquisadores continuam a se debater com essas questões, e cada nova escavação arqueológica aumenta ainda mais o espanto. E o mais intrigante de tudo? Esses blocos foram colocados de tal forma que nem mesmo terremotos poderiam destruí-los, como se tivessem sido criados para resistir ao tempo. Como isso é possível? O Esfinx, com sua expressão enigmática, pode guardar segredos que remontam a eras muito mais antigas do que podemos imaginar. Geólogos que estudam os vestígios erosivos em seu corpo afirmam que esses vestígios só poderiam ter se formado em condições de chuvas prolongadas, características de uma região há mais de 10.000 anos. Essa descoberta questiona as ideias geralmente aceitas sobre a idade do Esfinx e sua construção. Quando olhamos para sua pedra esculpida pelo tempo, sentimos uma atmosfera repleta de antiguidade e de um tempo que parece ter parado. A brincadeira de luz e sombra em seu rosto enigmático cria uma sensação de grandeza muda, intocada pelo tempo. Mas isso não é apenas uma brincadeira da natureza. Alguns pesquisadores afirmam que o Esfinx estava alinhado com a constelação de Leão há cerca de 10.500 anos antes de nossa era. Pense nisso. Como isso poderia ter mudado nossa visão das civilizações antigas? Eles sabiam dos ciclos celestes e os utilizavam em seus rituais? Os mitos e lendas que poderiam estar relacionados com essa orientação astronômica permanecem desconhecidos. Quantas outras verdades estão escondidas sob camadas de areia e tempo? Cada um de nós que olha para o Esfinx pode sentir sua conexão com algo maior do que apenas uma pedra. É uma prova de que algo existiu e que ainda pode existir. Essas pesquisas abrem portas para um novo entendimento de nossa história e de como percebemos as civilizações antigas. E o mais intrigante: talvez o Esfinx seja apenas a ponta do iceberg, e sob seus pés estejam escondidas verdades não reveladas, esperando seu momento. De repente, como um trovão no céu claro, os Cro-Magnons aparecem nas páginas da arqueologia. Pessoas de tipo moderno que nos surpreendem com seu arte e habilidade, comparáveis às obras dos artistas contemporâneos. Esses seres misteriosos deixaram após si desenhos rupestres, tão realistas que parece que eles ganham vida nas paredes das cavernas. Imagine essa atmosfera. Luz tremeluzente de lâmpadas primitivas projetando sombras nas paredes úmidas, onde as cores vermelhas e pretas, misturadas com pigmentos naturais, criam imagens de animais mágicos e cenas misteriosas de caça. Como eles conseguiam criar tais obras-primas com apenas ferramentas primitivas? A resposta não é tão simples quanto parece. Os Cro-Magnons desenvolveram agulhas com anéis, permitindo a criação de roupas, harpunas para pesca e atlates, que aumentavam significativamente a distância de lançamento das lanças. Mas onde eles aprenderam isso? Historiadores quebram a cabeça sobre como esses conhecimentos surgiram sem precedentes visíveis. Cada artefato encontrado, sejam cerâmicas ou instrumentos musicais, adiciona uma nova nota a essa sinfonia misteriosa, onde cada som e cada traço transmitem a sensação de conexão com os antigos artistas através dos séculos. E você sabia que as flautas encontradas, feitas de ossos, datam da época dos Cro-Magnons e têm orifícios cuidadosamente talhados para criar melodias? Esses instrumentos indicam que a arte musical também fazia parte de sua vida, desempenhando um papel importante na sociedade. Mas eis a pergunta: o que aconteceu com essa cultura maravilhosa? Por que não vemos seus sucessores? O mistério dos Cro-Magnons continua a intrigar, deixando-nos com muitas perguntas sobre como eles viviam e o que os motivava a criar assim, como ninguém antes deles. As profundezas dos oceanos das Bahamas guardam uma das mais misteriosas enigmas: a Roda de Bimini. Imagine uma estrutura composta por blocos retangulares, perfeitamente alinhados, que parecem ter sido parte de uma estrada pavimentada ou de uma parede, mas agora estão escondidos sob uma camada de água.
Essas formações rochosas se estendem por vários metros e causam debates entre cientistas e pesquisadores. Alguns afirmam que são restos de uma civilização antiga, possivelmente a Atlântida, enquanto outros insistem que são apenas formações geológicas naturais, criadas ao longo de milhões de anos de erosão. Mas o que é ainda mais intrigante? A profecia de Edgar Cayce, um famoso vidente americano que previu que os restos da Atlântida seriam encontrados exatamente nessa região, adiciona mais mistério à história já controversa. Ele disse que quando o fundo do oceano revelar seus segredos, isso mudará a visão da humanidade sobre seu passado. A água, banhada pela luz do sol, cria efeitos mágicos na superfície, enquanto as algas balançantes entre os blocos de pedra adicionam um ar de mistério, como se escondessem segredos que precisam ser revelados. Pesquisadores que mergulham nessas águas sentem como a história os cerca por todos os lados, e cada descoberta pode ser a chave para desvendar o mistério. Mas isso não é tudo. Alguns cientistas sugerem que as formações subaquáticas podem ser rastros de antigas rotas de transporte, ligando civilizações das quais nem suspeitamos. Esses blocos, com tamanhos comparáveis a carros leves, podem contar como as pessoas se moviam pelas águas naqueles tempos distantes. Mas como eles chegaram lá? Os segredos contidos nessas construções de pedra podem mudar nossa compreensão da história. As pesquisas continuam, e cada novo dia traz novas descobertas que podem iluminar essa enigma. Será que estamos à beira de uma descoberta que levará a uma revolução na arqueologia? Talvez, exatamente aqui, nessa terra subaquática de maravilhas, haja mais do que podemos imaginar. Você sabia o que são zigurates? Não são apenas construções antigas, mas verdadeiros gigantes arquitetônicos, que podem atingir até 90 metros de altura. Sua forma em degraus lembra escadas que levam ao céu, como se fossem moradias dos deuses, que oram da altura. Esses edifícios foram construídos com tijolos queimados, revestidos de azulejos vidrados, que brilhavam ao sol e refletiam a luz, criando um efeito mágico. Imagine como as longas sombras lançadas pelo zigurate ao pôr do sol se estendem pela terra, criando uma sensação de grandiosidade e mistério. Na plataforma superior, abria-se uma vista espetacular da cidade. Você podia ver o rio serpenteando ao longe e as casas, como formigueiros, ganhando vida aos seus pés. Mas para que realmente foram construídos esses gigantes? Existem muitas teorias, e cada uma delas é fascinante à sua maneira. Alguns pesquisadores acreditam que os zigurates eram templos, onde os sacerdotes realizavam rituais invocando os deuses. Outros sugerem que eram observatórios astronômicos, locais onde se observavam os movimentos das estrelas e planetas para prever o tempo e a colheita. E há aqueles que afirmam que os zigurates poderiam servir como refúgios durante enchentes, como grandes navios permitindo a salvação das catástrofes naturais. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Os zigurates também poderiam simbolizar a montanha do mundo, o lugar onde o céu e a terra se encontram. Não são apenas construções arquitetônicas, mas símbolos que carregam uma profunda filosofia do mundo antigo. Subindo pelas imponentes escadas, você sentia como se estivesse se aproximando do céu. E essa sensação era tão forte que parecia que você estava prestes a se comunicar com o divino. Imagine pessoas passando pelo zigurate discutindo assuntos importantes, enquanto o vento sussurra ao redor, cheio de mistérios e enigmas. Esses edifícios não apenas guardavam valores religiosos, mas também culturais, refletindo o nível de desenvolvimento da sociedade. Cada tijolo era parte da história, e cada ornamento parte de um mito. Os zigurates não eram apenas edifícios, mas centros de vida, simbolizando tanto o esforço físico quanto o espiritual da humanidade. E o que é ainda mais surpreendente? Alguns zigurates tinham escadas internas que levavam a diferentes níveis, como se contivessem um mundo inteiro. Não eram apenas escadas para o céu, mas sistemas complexos que refletiam os profundos conhecimentos dos arquitetos antigos. Mas como eles conseguiram construir essas grandiosas construções sem as tecnologias modernas? Em textos antigos de diversas culturas, é possível encontrar descrições enigmáticas de carruagens voadoras usadas por deuses. Imagine, por exemplo, como os Vedas descrevem máquinas celestes que podiam se mover à velocidade da luz, deixando um rastro brilhante e um som ensurdecedor, como se fosse um trovão. Na Bíblia,
Há menções às carruagens de fogo, que transportavam profetas, e essas máquinas eram acompanhadas por um vento forte, enchendo o espaço com uma energia misteriosa. Nos textos sumérios, é possível encontrar menções às carruagens dos deuses, que eram semelhantes a aeronaves modernas, descritas com tanto detalhe que é inevitável perguntar: de onde vieram esses conhecimentos? Erich von Däniken, conhecido por suas teorias sobre astronautas antigos, sugeriu que essas descrições são provas de contatos com seres extraterrestres. Ele afirma que, na antiguidade, as pessoas podiam ver tecnologias que hoje nos parecem fantásticas e tentavam explicá-las através da lente de seu tempo. Mas vamos refletir. Será que isso tudo não são apenas metáforas descrevendo fenômenos naturais, como raios ou cometas? No entanto, em textos de diferentes culturas, desde as indianas até as do Oriente Médio, encontramos imagens de deuses descendo à terra em suas carruagens resplandecentes. Essas imagens poderosas despertam nossa imaginação e nos fazem questionar o que nossos antepassados realmente viram. E imagine, uma dessas carruagens, como um flash, aparece no céu, deixando um rastro brilhante, enquanto abaixo dela se ouve o rugido do vento e o trovão que faz os corações das pessoas pararem de bater de medo e reverência. Essas grandes estruturas, descritas em textos antigos, poderiam não ser apenas produto da imaginação, mas reflexo de eventos reais que aconteciam nos céus. Alguns pesquisadores acreditam que essas descrições poderiam ser interpretações de observações de cometas, meteoritos ou até mesmo fenômenos atmosféricos. Mas e se eles realmente fossem testemunhas de algo ainda mais extraordinário? Na Torá, são descritas carruagens celestes que descem das nuvens, rodeadas de luz, e cada uma de suas aparições causa agitação entre as pessoas. Será que esses textos antigos contêm uma verdade que ainda não deciframos? É importante lembrar que cada uma dessas histórias, independentemente de sua origem, reflete o desejo humano de entender o mundo ao nosso redor. Qualquer que seja a verdade, continuamos a procurar respostas nesses enigmáticos relatos, e quem sabe, um dia, eles nos revelarão seus segredos. Havia um tempo, no coração de Alexandria, uma biblioteca que guardava até 700 mil rolos e concentrava o conhecimento do mundo antigo. Imagine o farfalhar dos rolos de papiro, o cheiro de pergaminho fresco e a luz suave das lamparinas de óleo iluminando os textos antigos que podiam contar sobre filosofia, matemática e astronomia. A biblioteca não era apenas um depósito de livros, mas um verdadeiro centro de ciência e cultura, para onde convergiam estudiosos de todo o Mediterrâneo. Cada navio que chegava ao porto passava por uma inspeção rigorosa. Copiavam todos os textos existentes, permitindo a coleta não apenas de obras gregas, mas também de trabalhos egípcios, persas e indianos. Como era grandioso concentrar todo esse conhecimento em um só lugar, que poderia mudar o curso da história. Mas, infelizmente, essa grandiosidade não poderia durar para sempre. Existem várias versões sobre a queda da biblioteca, e cada uma delas soa como um final trágico de uma obra-prima. Uma das histórias mais comuns afirma que, durante o cerco de Alexandria por Júlio César, a biblioteca foi parcialmente destruída por um incêndio que atingiu a cidade, consumindo muitos rolos que nunca foram recuperados. Talvez a biblioteca tenha seguido o destino da cidade quando o califa Omar ordenou a destruição dos restos, acreditando que os conhecimentos armazenados ali contradiam o islamismo. Mas isso não é tudo. Existe a versão de que a biblioteca foi se deteriorando, perdendo seus rolos e estudiosos, que procuravam novos lugares para estudo e trabalho. De qualquer forma, esse maravilha do mundo se transformou em um mito, deixando apenas sombras e enigmas. Quantos saberes foram perdidos nos rolos que um dia protegiam as paredes dessa biblioteca? Quantas perguntas ficaram sem resposta? Essa história continua sendo uma das mais intrigantes, pois foi exatamente ali, em Alexandria, que os conhecimentos poderiam se unir e se tornar a base para futuros descobrimentos que mudariam para sempre nosso mundo. Na entrada do porto de Rhodes, outrora, havia uma estátua cujas dimensões alcançavam 33 metros, capaz de ofuscar até mesmo os arranha-céus modernos. Essa figura colossal, conhecida como Colosso de Rhodes, foi esculpida em bronze, brilhando ao sol, e erguida sobre um sólido pedestal de pedra, o que lhe conferia ainda mais majestade.
Imagine os navios que chegavam ao porto, apreciando o som das ondas, e seus passageiros parando em admiração diante dessa gigantesca estátua que parecia guardar a entrada do porto. É difícil imaginar quantas emoções os marinheiros sentiam ao ver o brilho do bronze refletindo os raios de sol, criando uma visão de beleza que impressionava a imaginação. Construída no ano 280 a.C., essa estátua servia não apenas como símbolo de liberdade e força da cidade, mas também, possivelmente, tinha uma função prática. Alguns pesquisadores acreditam que o colosso poderia ter servido como farol, guiando os navios para águas seguras do porto, enquanto outros consideram que ele era apenas um monumento, projetado para impressionar e inspirar. Ao redor dessa estátua, havia lendas, e segundo algumas fontes, sua destruição ocorreu devido a um forte terremoto por volta de 226 ou 227 a.C., quando ela desmoronou do pedestal, deixando apenas fragmentos que muitos tentaram ver. Mas o mais impressionante é que, mesmo após sua destruição, os fragmentos do colosso continuavam a ser objeto de admiração e curiosidade, e os moradores locais procuravam oportunidades para tocar esse monumento que outrora se erguia sobre eles. Imagine por um momento crânios de cristal, que parecem esculpidos diretamente da alma da Terra. Sua perfeição polida brilha à luz, e sua precisão anatômica impressiona a imaginação. Cada contorno, cada detalhe é uma obra-prima que parece quase viva. Quando você se aproxima, o frio do cristal é sentido na pele, e a brincadeira de luz dentro do material transparente cria reflexos hipnotizantes que parecem ganhar vida nos seus olhos. Esses crânios, encontrados na América Central, levantam muitas perguntas. São eles antigos artefatos com propriedades místicas ou falsificações habilmente criadas no século XIX? Você sabia que alguns pesquisadores afirmam que esses crânios podem refratar a luz de tal maneira que dão a impressão de que há algo mais nas órbitas vazias? Alguns deles até afirmam que através desses crânios é possível ver o passado. Mas isso não é tudo. Existem teorias de que eles foram usados em rituais, onde suas capacidades mágicas poderiam influenciar o destino das pessoas. E você acha que essas habilidades poderiam ter vindo dos antigos mestres? Alguns pesquisadores sugerem que as tecnologias de processamento de pedra que eles usavam foram perdidas, e que os mestres modernos não são capazes de repetir tal precisão. Um dos crânios mais famosos, que é considerado uma falsificação, foi apresentado no século XVIII e, apesar disso, continua a causar debates entre cientistas e entusiastas da mistério. É interessante que a análise da composição química mostra que alguns dos crânios contêm vestígios que podem estar relacionados com materiais modernos, o que novamente coloca em dúvida sua origem antiga. Então, o que é isso? Um truque da natureza ou obra do gênio humano? Quando olhamos para as órbitas vazias, parece que elas nos seguem, e isso cria a sensação de que os crânios guardam segredos antigos que esperam ser revelados. Em alguns casos, eles foram usados em filmes e livros populares, o que adicionou mais mistério e intriga. Mas a verdadeira enigma está no fato de que, até hoje, não foi possível determinar claramente como e para que foram criados. Alguns pesquisadores acreditam que eles poderiam ter sido parte de algum ritual, enquanto outros estão certos de que são apenas produtos habilmente feitos para vender aos turistas. Mas você sabia que o próprio material dos quais são feitos pode contar sua história? O cristal usado para criar esses crânios requer processamento complexo, e apenas alguns mestres no mundo são capazes de trabalhar com ele em tal nível. Isso torna os crânios de cristal não apenas objeto de debates, mas também verdadeiras obras de arte que podem mudar nossa visão das antigas civilizações. No Palácio de Knossos, localizado na ilha de Creta, estão escondidas enigmas que deixam os pesquisadores intrigados há muitos séculos. Não é apenas uma construção arquitetônica, mas uma estrutura multifuncional com mais de 1000 salas, conectadas por corredores labirínticos que, segundo muitos, inspiraram o mito do labirinto do Minotauro. Imagine-se! Você se perde nesses corredores, e cada curva pode levá-lo a uma nova sala, onde as paredes estão adornadas com frescos vibrantes que retratam cenas da vida dos minoicos, incluindo o culto ao touro, que desempenhava um papel central em sua religião.
No palácio havia o salão do trono com um trono esplêndido, construído de pedra, cercado por poços de luz que deixavam passar a luz solar, criando uma dança de sombras e luz no chão de pedra polida. E o que dizer dos depósitos, onde eram armazenados grãos e outros produtos? Eles foram organizados com uma eficiência impressionante, o que atesta um alto nível de gestão e contabilidade, realizados com a ajuda da escrita linear A, um sistema de escrita usado pelos minoicos para registrar suas atividades econômicas. O cheiro do mar, que entrava pelos pátios abertos, se misturava com os aromas da comida sendo preparada nas cozinhas, enquanto os sons da vida palaciana, incluindo risos, conversas e passos, ecoavam pelos corredores, criando uma atmosfera de um verdadeiro centro de civilização. Mas isso não é tudo. Arqueólogos continuam a descobrir novos artefatos que revelam detalhes incríveis sobre como viviam os minoicos e quais segredos guardava esse palácio. Por exemplo, recentemente foi descoberta um sistema de abastecimento de água que poderia fornecer todo o complexo, utilizando canais e reservatórios complexos. Em cada canto do Palácio de Knossos, a história respira, e cada nova descoberta levanta ainda mais perguntas sobre quem eram esses misteriosos povos. Imagine que na ilha de Creta, onde outrora florescia a civilização minoica, de repente a escuridão tomou conta, engolindo as cores vibrantes da vida. Os minoicos construíam complexos palacianos, como o de Knossos, com sistemas de água e esgoto que impressionariam até mesmo as cidades modernas. Seu arte, repleta de frescos coloridos e cerâmicas delicadas, refletia harmonia e prosperidade, enquanto o comércio marítimo abrangia todo o Mediterrâneo, garantindo riqueza e influência. Mas tudo isso poderia ser destruído em um único momento. Cerca de 1.600 anos antes da nossa era, o vulcão de Santorini, conhecido como Thera, começou a entrar em erupção com tamanha força que esse evento alterou as condições climáticas em toda a região. O estrondo da erupção era ouvido a centenas de quilômetros de distância, enquanto tsunamis de até 30 metros de altura atingiam as praias de Creta, arrasando tudo em seu caminho. A cinza lançada na atmosfera obscurecia o sol, causando pânico nas cidades antes pacíficas, onde as pessoas já não podiam sentir segurança no dia seguinte. Pesquisas científicas indicam que exatamente esse evento catastrófico poderia ter sido o catalisador do declínio da civilização minoica, mas isso é apenas uma das teorias. Alguns pesquisadores sugerem que a invasão dos micênicos poderia ter sido uma causa adicional, enfraquecendo as bases da resistência minoica e levando ao seu colapso. Outros apontam para conflitos sociais internos e problemas econômicos que poderiam ter debilitado suas forças antes que as catástrofes naturais dessem o golpe final. De qualquer forma, nas cidades que outrora ressoavam com a vida, agora reinava o silêncio, interrompido apenas pelo som das ondas e do vento levando os últimos vestígios da grandeza. Todos esses fatores, desde os vulcões rugindo até as ondas se aproximando, criaram uma atmosfera de catástrofe que mudou completamente o destino de uma civilização inteira. E assim, como resultado desses eventos, o que outrora era símbolo de prosperidade, agora era apenas uma sombra de sua antiga grandeza. Considerando que, no momento, arqueólogos continuam a procurar novos vestígios para desvendar os mistérios da cultura desaparecida, podemos apenas especular sobre o que realmente aconteceu nesse momento histórico crucial. No Costa Rica, estão escondidas esferas de pedra misteriosas, com tamanhos que variam de alguns centímetros até 2,5 metros de diâmetro, e pesando até 16 toneladas. Essas quase perfeitas esferas, feitas principalmente de grano diorito, impressionam não apenas pela aparência, mas também pela precisão de sua fabricação, que faz pensar nas tecnologias dos antigos mestres. Como eles conseguiram criar essas obras geométricas sem ferramentas modernas? Os cientistas propõem diversas teorias sobre o uso desses objetos de pedra. Alguns acreditam que poderiam ter sido usados como marcadores astronômicos, indicando momentos importantes nos ciclos solares ou lunares. Outros sugerem que as esferas simbolizavam status e riqueza de seus proprietários, tornando-se parte integrante dos rituais e festas das sociedades antigas. Outros ainda veem nelas orientações de navegação, indicando o caminho através das densas florestas tropicais cheias de perigos.
Dispostas em padrões geométricos, essas esferas de pedra criam um contraste intrigante com a vegetação caótica da floresta tropical. O ar úmido, cheio de odores de terra e vegetação, preenche o espaço onde as formas ideais criadas pelo homem parecem quase extraterrestres no meio da natureza selvagem. Às vezes, dá a impressão de que essas esferas guardam segredos antigos, esperando para serem descobertos. Sua disposição não é casual. Alguns grupos formam linhas que, possivelmente, indicavam eventos astronômicos importantes. Mas isso ainda não é o mais misterioso. Os cientistas ainda não conseguiram determinar exatamente como e por que essas esferas foram transportadas para grandes distâncias, já que seu peso e tamanho colocam em dúvida a possibilidade de transporte com ferramentas simples. Além disso, em alguns casos, as esferas estão alinhadas com corpos celestes, abrindo uma nova perspectiva sobre seu propósito. Cada uma dessas esferas, como guardiã de segredos antigos, desperta a imaginação e faz refletir sobre quais outras descobertas podem estar escondidas nas florestas tropicais da Costa Rica. Por exemplo, você sabia que, perto dessas obras-primas de pedra, foram encontrados restos de antigos assentamentos que podem fornecer novas pistas sobre a cultura e o modo de vida daqueles que as criaram? Poucos sabem que os romanos criaram um concreto que não apenas resistiu ao teste do tempo, mas também se tornou um exemplo de durabilidade para gerações futuras. Esse material misterioso, misturado com cinzas vulcânicas, era capaz de endurecer até mesmo debaixo d'água, permitindo a construção de aquedutos, pontes e edifícios magníficos que ainda hoje se erguem como silenciosos testemunhos do engenho dos engenheiros. Imagine aquedutos com 30 metros de altura, que se curvam suavemente sobre vales, como se estendessem até o céu. O som da água correndo por tubos de pedra lembrava uma sinfonia majestosa, que acompanhava a vida cotidiana dos cidadãos. Cada aqueduto, que transportava milhares de litros de água, era um verdadeiro milagre da engenharia, fornecendo água limpa aos romanos de fontes distantes, a até 100 quilômetros de distância. Ao entrar nas termas, você sentia uma brisa fresca que contrastava com o sol quente na rua. Pisos de mármore, polidos até brilhar como espelho, deixavam uma sensação de frio e frescor ao toque, enquanto o aroma de óleos essenciais criava uma atmosfera de relaxamento e intimidade. Dentro das termas, reinava um ambiente de amizade e conversa. As pessoas discutiam política, filosofia e arte, mergulhando em banheiras quentes onde a água atingia 40 graus. Essas termas não eram apenas locais para banho, mas verdadeiros centros de vida, onde se cruzavam os destinos de milhares de romanos. As estradas romanas, construídas com uma precisão incrível, serviam para o deslocamento de legiões e comerciantes, estendendo-se por milhares de quilômetros. Algumas ainda existem hoje, e ao caminhar por elas, você pode sentir a história reviver sob seus pés. Cada pedra nesses caminhos foi esculpida com tanto cuidado que a construção não precisava de tecnologias modernas. Engenheiros utilizavam princípios de geometria e física, disponíveis apenas a eles, criando estruturas incríveis que suportavam o peso de legiões de toneladas. Mas isso não é tudo. Sabia que os romanos inventaram um sistema de aquecimento que permitia manter um clima confortável em edifícios, mesmo nos mais rigorosos invernos? Debaixo dos pisos das termas e das casas, havia canais por onde passava ar quente, criando um efeito de piso aquecido, que hoje parece uma inovação. Esse sistema, conhecido como hipocausto, é um dos primeiros exemplos de aquecimento centralizado, e seu impacto ainda é sentido hoje. E quando você pensa que já viu tudo, imagine como os romanos usaram suas conquistas para criar teatros e anfiteatros onde milhares de espectadores se reuniam para assistir a lutas de gladiadores e apresentações teatrais. O Coliseu, que abrigava até 100.000 espectadores, não era apenas um local de luta, mas um símbolo da força de Roma, refletindo a engenhosidade dos arquitetos antigos. Cada pedra e cada curva de arco foram cuidadosamente planejadas para criar algo maior do que apenas um edifício. Era uma máquina de entretenimento, dos sonhos de gerações. E se você acha que isso é o limite das capacidades dos romanos, espere até ouvir sobre como eles usaram suas conquistas para criar os primeiros sistemas de esgoto, que garantiam a limpeza e as condições sanitárias na cidade.
As canalizações romanas eram tão eficazes que algumas ainda funcionam hoje, provando que os romanos não deixaram apenas um legado, mas uma verdadeira base para o mundo moderno. As sociedades secretas da antiguidade eram verdadeiros guardiões do conhecimento, inacessível aos não iniciados, e sua influência é sentida até nos dias de hoje. Os mistérios de Eleusis, realizados na Grécia, eram conhecidos por seus rituais complexos, que incluíam a iniciação, durante a qual os participantes mergulhavam em uma experiência mística, simbolizando a morte e a ressurreição. Esses rituais eram realizados em santuários escuros, iluminados apenas pela luz vacilante de tochas, criando uma atmosfera de reverência sagrada. Os membros dessas sociedades faziam juramentos de silêncio, prometendo não revelar segredos que poderiam destruir as tradições sagradas. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em Eleusis, guardavam-se não apenas conhecimentos sobre deidades, mas também sobre agricultura, o que permitia garantir a colheita em condições de constante luta pela sobrevivência. Enquanto isso, na Mesopotâmia, existiam seus próprios grupos secretos, como o culto de Mitra, que exaltava o deus da luz e da guerra. Seus seguidores se reuniam em templos subterrâneos, onde eram realizados rituais com sacrifícios e purificações. E o que é ainda mais surpreendente? No culto de Mitra, existia um sistema de iniciação em vários níveis, onde cada nível revelava novos conhecimentos e mistérios, desde práticas simples até profundas doutrinas filosóficas. A União Pitagórica na antiga Grécia também não ficava para trás. Seus membros estudavam matemática e astronomia, acreditando que os números eram a chave para entender o universo. Seus encontros eram realizados em silêncio total, onde cada gesto tinha sua simbolização, e as senhas eram transmitidas de geração em geração, criando um senso de pertencimento a algo maior. Essas sociedades não eram apenas grupos, mas verdadeiros depósitos de conhecimento que conectavam diferentes civilizações. As práticas místicas e as reflexões filosóficas, transmitidas de boca em boca, criavam uma linha contínua que nos conecta à sabedoria dos antepassados. Por exemplo, os pitagóricos acreditavam que a alma humana passava por reencarnação, e esse conhecimento fazia parte de seu ensino sobre vida e morte. E imagine, em salas escuras, cheias de aroma de incenso, os sábios discutiam os mistérios do universo, deixando um rastro de enigmas e questões complexas. Como essas sociedades secretas moldaram nossa visão do mundo em que vivemos hoje? Não é fascinante? Imagine que você tem em suas mãos um antigo vaso de barro, com mais de 2 séculos e meio de idade, que pode mudar sua compreensão sobre o que é eletricidade. Não é apenas um artefato. É a bateria de Bagdá, um dispositivo único que contém um cilindro de cobre e um eixo de ferro, capaz de gerar uma pequena tensão. Quando o vaso é preenchido com um eletrolito, como vinagre ou suco de limão, ocorrem reações químicas que podem gerar corrente elétrica. Imagine como o metal oxidado do cilindro de cobre reflete a luz e como sua massa é sentida em suas mãos. Esse dispositivo levanta muitas perguntas. Para que ele poderia ser usado em tempos tão distantes? Experimentos mostram que ele poderia ser usado para galvanização de metais, permitindo que um metal fosse revestido por outro, tornando-o mais bonito e protegendo-o da corrosão. Mas isso não é tudo. Alguns cientistas sugerem que a bateria de Bagdá poderia ter sido usada para fins médicos. Talvez os antigos sacerdotes a usassem para tratar doenças, utilizando a corrente elétrica fraca para estimular os nervos. E se ela fosse usada para criar milagres religiosos? A sensação de leve formigamento que os antigos poderiam sentir ao entrar em contato com o dispositivo em funcionamento adiciona mistério a esse artefato. Com cada novo experimento realizado pelos cientistas, novas possibilidades de uso desse antigo artefato são descobertas. Será que eles realmente poderiam usar eletricidade muito antes de ela se tornar comum em nosso mundo? As perguntas aumentam, e as respostas apenas aumentam o interesse por esse antigo artefato. Qual outro segredo a bateria de Bagdá pode esconder? Imagine discos de granito com 30 centímetros de diâmetro, com um orifício perfeito no centro e sulcos espiralados que lembram microgravuras.
Esses artefatos, conhecidos como discos de pedra de Dropa, foram encontrados em cavernas montanhosas isoladas, cercadas por florestas impenetráveis, onde até mesmo a luz do sol tem dificuldade para penetrar através das árvores densas. O arqueólogo Tipo Tei os descobriu em 1938, e desde então, ao redor desses discos misteriosos, surgiram muitos boatos. Alguns pesquisadores afirmam que os padrões espiralados contêm inscrições que falam sobre o naufrágio de uma nave espacial que deixou um rastro no passado distante. No entanto, o que é mais intrigante? Muitos cientistas consideram essa história uma farsa, e os discos em si, obras de arte habilmente falsificadas. No entanto, as tentativas intermináveis de decifrar suas supostas inscrições continuam a intrigar os pesquisadores e entusiastas de enigmas de todo o mundo. O que realmente escondem essas espiraladas? Talvez seja uma mensagem de outra época ou até mesmo de outro mundo? Os discos de pedra de Dropa, com seu misterioso passado e mistérios não resolvidos, parecem atrair a nós, deixando uma sensação de contato com algo potencialmente extraterrestre. Seu conteúdo enigmático e a história de seu descobrimento apenas aumentam o interesse por esse artefato, que parece ter sido deixado aqui para causar perguntas às quais ainda não há respostas. Ao redor desses discos, paira uma atmosfera de desconhecido, como se eles guardassem segredos que poderiam mudar nossa compreensão do passado. Mas o que é ainda mais surpreendente? Alguns pesquisadores até sugerem que esses discos poderiam fazer parte de um sistema mais complexo usado para a transmissão de informações. É difícil imaginar como, sob o calor abrasador do deserto, os antigos egípcios conseguiram construir estruturas tão grandiosas como as pirâmides de Gizá. No entanto, é exatamente aqui que se esconde uma das maiores enigmas da humanidade. Blocos de pedra com até 80 toneladas foram ajustados com tamanha precisão que os espaços entre eles não ultrapassavam 1 milímetro. Isso não é apenas impressionante, é verdadeiramente surpreendente. Como os antigos egípcios conseguiram alcançar tamanha precisão sem as tecnologias modernas? Parece que cada pedra foi esculpida com uma precisão de joalheiro, e sua orientação perfeita em relação aos pontos cardeais causa admiração. A pirâmide de Quéops, por exemplo, diverge do verdadeiro norte apenas em 0,3 de grau, tornando-a uma das estruturas mais precisas da história. A questão de como eles conseguiam mover esses blocos maciços permanece sem resposta. Existem diversas teorias, desde rampas inclinadas que podiam atingir vários metros de comprimento, até sistemas complexos de alavancas que utilizavam a força dos músculos humanos. Alguns até sugerem que eles poderiam ter utilizado vias d'água para facilitar o transporte. Imagine milhares de trabalhadores suando sob o sol, puxando cordas, enquanto o som do atrito das pedras ecoa por toda a região, criando uma sinfonia de esforço e paixão pela construção. O aroma da pedra recém-cortada se mistura com o cheiro de suor, que sobe dos corpos exaustos, lançando longas sombras das pirâmides ao entardecer. Isso não era apenas trabalho. Era uma obra de arte, onde cada bloco, cada detalhe, tinha um significado. E sabe o que é mais incrível? Alguns pesquisadores acreditam que para a construção foram utilizados instrumentos especiais, sobre os quais ainda não temos conhecimento. Na igreja de Hathor, em Dendera, foram descobertos enigmáticos baixos relevos que parecem ter registrado algo que se assemelha a lâmpadas elétricas. Esses objetos alongados têm uma forma semelhante às lâmpadas incandescentes modernas, e dentro deles é possível ver um fio que parece estar conectado a uma fonte, provavelmente interpretada como uma fonte de energia. O que isso nos faz refletir? Alguns pesquisadores sugerem que essas imagens podem ser prova da existência da eletricidade no Antigo Egito. No entanto, há outras opiniões. Alguns cientistas afirmam que isso é apenas uma representação simbólica do lótus, que está associado ao sol nascente. Mas isso não é tudo, pois no templo também se podem encontrar evidências ainda mais surpreendentes dos conhecimentos antigos. Por exemplo, os artefatos dourados que mantiveram suas cores vibrantes ao longo de milhares de anos levantam questões sobre como os antigos egípcios podiam alcançar tamanha tecnologia. Imagine a atmosfera desse templo.
Uma luz suave caindo sobre os baixos relevos cria a sensação de que você está em contato com algo misterioso e desconhecido. E agora imagine como esses segredos quase esquecidos poderiam mudar nossa compreensão de uma civilização que, aparentemente, nos deixou apenas enigmas. Dentro do templo, entre sombras e luz, também se podem ver imagens de processos químicos que, possivelmente, indicam que os antigos conheciam reações que os cientistas modernos apenas estão descobrindo agora. Por exemplo, as tintas usadas para pintar as paredes mantiveram suas cores vivas, desafiando nossas ideias sobre as tecnologias disponíveis na época. Como esses conhecimentos complexos poderiam existir em uma época em que não havia ferramentas para estudá-los? E o mais intrigante de tudo? Os cientistas ainda especulam sobre como exatamente os antigos poderiam ter usado esses conhecimentos, pois cada descoberta é uma história que continua por séculos. No coração do México, encontra-se a antiga Mérida, uma cidade que parece estar congelada no tempo, mas que ao mesmo tempo exala vida e mistérios. Imagine só, paredes construídas de pedra, cobertas de vegetação que brota de cada rachadura, como se a própria natureza tentasse recuperar o que um dia lhe pertenceu. A arquitetura dessa cidade é uma sinfonia de estilos, onde elementos da cultura maia se entrelaçam com os tótecos e até mesmo com a influência dos colonizadores espanhóis tardios. Mas o que acontece se eu disser que em algumas construções é possível ver entalhes de pedra que ainda hoje levantam questões sobre possíveis contatos marítimos com civilizações distantes? Uma das teorias mais enigmáticas afirma que Mérida não foi apenas uma cidade, mas um centro comercial multicultural, conectando diferentes povos, tornando-o um nó importante nas antigas rotas comerciais, pelas quais não apenas mercadorias, mas também ideias eram transportadas. E é aqui que começa o mais fascinante. Durante as escavações, arqueólogos descobriram artefatos como cerâmica com padrões característicos de outras regiões, além de ferramentas que poderiam ter vindo de terras distantes. O que isso significa? Essas descobertas podem indicar que Mérida foi um lugar de encontro não apenas de objetos físicos, mas também de trocas culturais. Já ouviu os sons da floresta tropical que cercam essas ruínas? Não é apenas o farfalhar das folhas e o canto dos pássaros. É como se fosse o eco de conversas antigas que ainda ressoam no ar. A densa vegetação da selva envolve a cidade, mas ao mesmo tempo guarda seus segredos, como se os protegesse de olhares alheios. Mérida não é apenas uma cidade, mas um testemunho vivo da diversidade da história humana, onde cada pedra, cada rachadura nas paredes pode contar sua história. E o mais incrível? Alguns pesquisadores sugerem que nessa cidade poderiam ter existido lugares sagrados, onde eram realizados rituais que conectavam as pessoas aos deuses, transformando-a não apenas em um antigo assentamento, mas em um verdadeiro centro de vida espiritual. Mas isso ainda não é tudo. Pesquisadores continuam a encontrar novos artefatos que podem mudar nossa compreensão sobre como essas civilizações se desenvolveram. Você está pronto para descobrir quais segredos ainda guarda a antiga Mérida? Bem abaixo da terra, na Capadócia, estão escondidos cidades subterrâneas do tamanho de grandes metrópoles, com até 20 níveis que se estendem até as profundezas da terra. Essas complexas estruturas, esculpidas em tufo vulcânico macio, criam labirintos de túneis, onde o ar sempre permanece fresco, mesmo nos dias mais quentes. Cada passo por esses corredores sombrios é acompanhado por um eco abafado, e a luz das tochas trêmula nas paredes, criando uma atmosfera misteriosa. Mas o que levou os antigos a construir esses vastos refúgios? Uma das teorias mais populares é que essas cidades serviam como proteção contra perseguições e invasões inimigas. Imagine um povo inteiro se escondendo sob a terra, invisível. Além disso, alguns pesquisadores indicam que esses subterrâneos eram usados para armazenar e produzir vinho, com várias adegas onde possivelmente se produzia o famoso vinho capadociano. Também há especulações de que as cidades subterrâneas eram centros religiosos, locais onde os antigos povos realizavam rituais e oravam aos seus deuses. A infraestrutura dessas cidades é impressionante. Sistemas de ventilação, poços de água potável e grandes portas de pedra que podiam ser fechadas em segundos, criando uma proteção impenetrável. A sensação de segurança contra o mundo exterior é avassaladora.
E não é de se admirar. Nos subterrâneos onde a vida fervilhava, era possível encontrar tudo o que era necessário para sobreviver. Alguns corredores são tão estreitos que permitem a passagem de apenas uma pessoa de cada vez, enquanto em outros salões é possível encontrar espaços suficientes para abrigar dezenas de pessoas em festas ou reuniões. Sabia que na Capadócia está localizado um dos maiores complexos subterrâneos, chamado Derinkuyu, que poderia abrigar até 20.000 pessoas? Essa cidade foi descoberta apenas em 1955 e suas dimensões ainda impressionam. Dentro dela, encontram-se até escolas e cemitérios, o que indica que a vida nesses subterrâneos era plena. Mas isso não é tudo. Em alguns locais, foram encontrados vestígios de antigas pinturas murais, que levantam a questão sobre o papel dessas cidades na cultura e religião de seus habitantes. Na Ilha de Páscoa, no coração do Oceano Pacífico, erguem-se mais de 900 moai, que podem ser corretamente chamadas de gigantes de pedra. Essas estátuas atingem até 10 metros de altura e podem pesar até 80 toneladas, parecendo guardiões petrificados, observando em silêncio o vasto oceano. Cada moai é esculpido em tufo vulcânico e possui características típicas: rostos alongados, grandes orelhas e uma expressão cheia de mistério. Eles estão distribuídos ao longo da costa, como se protegessem seus criadores das ondas furiosas que se quebram contra as rochas. Imagine o vento acariciando seus rostos severos e o som das ondas oceânicas preenchendo o espaço, criando uma atmosfera de isolamento e mistério. Mas você sabia como esses monumentos foram transportados das pedreiras até seus locais atuais? Essa questão intrigou os pesquisadores por séculos. Uma das teorias mais populares sugere que as estátuas caminhavam até o local de instalação, balançando de um lado para o outro, enquanto outros afirmam que foram transportadas em troncos, sobre os quais os gigantes rolavam, como rodas. Pesquisas científicas mostram que o transporte de uma dessas estátuas exigia muitos homens e muito tempo. Isso, por sua vez, levanta novas questões. Como uma pequena sociedade poderia organizar projetos de tamanha envergadura? E aqui está o mais interessante. A população da ilha variava, e em seus momentos de maior crescimento, ela chegava a cerca de 7.000 pessoas, tornando ainda mais impressionantes os feitos dos insulares. Esse isolamento que cerca a ilha cria a sensação de que o tempo parou, e os moai se tornaram símbolos não apenas da cultura, mas também do mistério que a humanidade ainda não conseguiu desvendar. Cada olhar para essas estátuas levanta perguntas sobre quem as criou e qual papel desempenharam na vida dos antigos habitantes da ilha. É interessante notar que alguns moai foram adornados com chapéus vermelhos feitos de pedra, que se encontrava longe do local de sua instalação, adicionando mais uma camada de mistério à sua história. E o que é ainda mais surpreendente? Nas últimas décadas, os pesquisadores descobriram que essas estátuas poderiam ter sido movidas a grandes distâncias durante seu período de existência, o que questiona os métodos tradicionais de transporte. Nas cavernas da Ligúria, no norte da Itália, estão escondidos enigmáticos desenhos rupestres que nos fazem refletir sobre o que realmente ocorria na antiguidade. Algumas dessas figuras lembram modernos veículos subaquáticos, formas alongadas e aerodinâmicas com linhas claras e símbolos estranhos que poderiam facilmente ser interpretados como elementos de alta tecnologia. A luz fraca das cavernas cria uma atmosfera de mistério. A frescura das paredes de pedra e o leve cheiro de umidade adicionam um toque de mistério etéreo enquanto o olhar desliza pelas imagens deixadas por nossos antepassados. Esses desenhos são datados, segundo os cientistas, de pelo menos 7.000 anos e estão em locais onde, segundo os pesquisadores, os antigos podiam passar tempo utilizando os caminhos aquáticos para se locomover. Mas o que exatamente os artistas representavam? Alguns pesquisadores afirmam que isso pode ser prova de tecnologias incríveis que foram esquecidas ao longo do tempo. Quem sabe, talvez as civilizações antigas tivessem acesso a conhecimentos que ainda não desvendamos. Ao mesmo tempo, outros cientistas oferecem interpretações mais racionais. Talvez esses desenhos representem embarcações estilizadas ou mesmo animais marinhos que habitavam aquelas águas na antiguidade.
Imagine como as pessoas, ao se encontrarem diante dessas paredes, podiam ver seus semelhantes caçando ou navegando em embarcações primitivas, deixando rastros na história. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em alguns desenhos, é possível ver figuras com formas estranhas que evocam associações com modernos veículos subaquáticos, como submarinos. Essas imagens colocam em questão nosso entendimento sobre como as tecnologias se desenvolveram no passado. Existem até teorias de que esses antigos artistas puderam registrar algo mais. Talvez eles tenham sido testemunhas de objetos subaquáticos não identificados que hoje pareceriam fantásticos. E o mais incrível? Esses desenhos podem contar a história de como há muito tempo as pessoas procuravam respostas sobre seu entorno e sobre o que estava oculto sob a superfície da água. Nas páginas do épico indiano antigo, Mahabharata, estão descritas coisas que nos fazem refletir. E se essas tecnologias eram reais? As descrições de armas brilhantes, capazes de emitir luz mais brilhante que 1000 sóis, lembram de verdadeiras catástrofes, quando os alimentos se tornavam venenosos e os sobreviventes perdiam cabelos e unhas. Isso não são apenas metáforas. Nessas linhas, sente-se um medo real de um poder desconhecido que pode se abater sobre as cabeças dos homens. Mas isso ainda não é tudo. Os textos védicos mencionam aeronaves vimanas, que podiam se mover pelo ar com tamanha velocidade que os aviões modernos só têm que invejar. Esses dispositivos são descritos como capazes de transportar pessoas e cargas, com a capacidade de decolagem e pouso vertical. Imagine o respeito que você sente ao ler sobre espelhos, mencionados em textos chineses, que podiam transmitir imagens à distância, como as transmissões de vídeo modernas. Então surge a pergunta: de onde os antigos povos obtinham esses conhecimentos? Sua linguagem, embora arcaica, ultrapassa o tempo, permitindo que o leitor moderno sinta algo mais do que apenas palavras. É como um poente entre duas eras. E agora imagine que você está segurando um manuscrito onde estão descritas tecnologias capazes de causar destruição colossal, mas que também poderiam salvar a humanidade. O que mais os antigos textos podem nos contar, escondendo respostas para perguntas que nem ousamos fazer? Nas selvas da América Central, outrora reinava uma civilização conhecida por suas magníficas cidades, mas nos séculos 8 e 9 de nossa era, essas cidades foram abandonadas, deixando apenas mistérios para trás. Imagine o som das folhas sussurrando ao redor de templos abandonados, e os gritos de animais selvagens ecoando das sombras de praças que outrora eram animadas. Era o tempo em que os maias, conhecidos por seus avanços em astronomia e arquitetura, desapareceram de repente, e os cientistas modernos ainda não conseguem chegar a um consenso sobre as causas desse desaparecimento. Uma das teorias mais populares aponta para secas devastadoras que atingiram a região, secando rios e destruindo colheitas. Pesquisas realizadas no século XXI mostram que o nível de precipitações caiu em 30%, o que poderia ter levado à falta de água para milhões de pessoas. Mas isso não é tudo. A esgotamento de recursos, como madeira e solo, também desempenhou seu papel, pois a população crescente exigia cada vez mais para sua sobrevivência. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Alguns cientistas sugerem que epidemias, como a varíola, poderiam ter devastado a população, deixando as cidades vazias e sem vida. Mas ainda há mais. Guerras entre diferentes cidades-estado, pela disputa de recursos, poderiam ter causado revoltas sociais, levando as pessoas a abandonarem suas casas em busca de locais mais seguros. Como era isso? Imagine praças vazias onde outrora se reuniam milhares, agora apenas ruínas e mato. Palácios, outrora cheios de vida, se tornaram refúgio para jaguares, cujos passos ecoavam na quietude. O que é ainda mais chocante? Cientistas descobriram que lugares como Tikal e Palenque foram abandonados em apenas algumas décadas. E ninguém sabe exatamente como isso aconteceu. O mistério envolve esses lugares, pois ainda paira no ar o espírito da antiga grandeza, fazendo-nos refletir sobre o que realmente aconteceu nesses magníficos cidades. Nesse abandono, no sussurro das folhas e nos sons da natureza, estão escondidas histórias sobre a civilização desaparecida, que deixou apenas rastros na terra, além da pergunta: o que realmente levou ao declínio dessa grande cultura?
Imagine-se em uma vasta e quente deserto, onde a areia farfalha sob seus pés e o ar está impregnado de mistério. No horizonte, como se um artista desconhecido os tivesse desenhado, surgem gigantescos geóglifos, as linhas de Nazca, visíveis apenas do alto. Esses incríveis desenhos, alguns dos quais têm até 370 metros de comprimento, impressionam pela precisão e conservação ao longo dos séculos. Criados há mais de 2.000 anos, eles mantiveram seus contornos, apesar dos ventos implacáveis e do sol abrasador do deserto. Como os antigos povos puderam criar tais obras de arte em tamanha escala sem as tecnologias modernas? Imagine-se nesse clima rigoroso, onde quase não chove, e eles usavam simples ferramentas para remover a camada superior da terra, expondo a areia clara abaixo e criando linhas e formas claras que ainda hoje impressionam os cientistas. E o que é ainda mais surpreendente? Esses geóglifos não representam apenas animais, desde colibris até macacos gigantes, mas também figuras geométricas complexas que levantam muitas perguntas sobre o propósito desses desenhos. Alguns pesquisadores acreditam que eles serviam como calendários, ajudando os moradores locais a acompanhar o tempo e as estações, enquanto outros pensam que poderiam ser mapas de fontes de água, indicando locais importantes em uma terra árida. Alguns acreditam que esses desenhos eram caminhos rituais, levando aos deuses mensagens que deveriam ser vistas apenas do céu. E aqui começa o verdadeiro mistério. Alguns geólogos e arqueólogos até sugeriram que as linhas de Nazca poderiam estar relacionadas com observações astronômicas, ajudando os antigos moradores a acompanhar os movimentos das estrelas e dos planetas. Como eles puderam criar tais proporções e ângulos precisos sem os instrumentos modernos? O mistério permanece, mas uma coisa é certa. O contraste entre a paisagem desértica sem vida e a delicadeza desses desenhos cria uma atmosfera de verdadeira magia. Cada vez que o vento agita a areia e muda suas formas, as linhas de Nazca permanecem inalteradas, como se guardassem segredos que a humanidade ainda precisa descobrir. E você sabia que alguns desses desenhos poderiam abrigar uma cidade moderna inteira? Já ouviram falar que, em algum momento, nas margens do rio Indo, floresceram cidades que poderiam invejar até mesmo os megacidades de hoje? Em locais como Harappa e Mohenjo-Daro, as ruas eram pavimentadas com uma precisão impressionante. A urbanização era tão bem planejada que lembrava uma rede. Imagine! Ruas estreitas interligando casas de tijolos queimados, onde a cada passo se encontravam mercados cheios de aromas de especiarias e produtos frescos. Mas isso não é tudo. O sistema de esgoto, construído atendendo às necessidades dos moradores, garantia limpeza e higiene, algo que muitas cidades modernas apenas sonham. Padrões padronizados de pesos e medidas facilitavam o comércio e a vida fervilhava em cada esquina. E aqui surge a pergunta: o que aconteceu com essa civilização maravilhosa? Pesquisas científicas sugerem várias razões para o declínio. A mudança no curso dos rios poderia ter desempenhado um papel crucial. O rio Indo, vital para a irrigação, começou a mudar seu curso, colocando em risco a agricultura. Mudanças climáticas, possivelmente, levaram a secas que destruíram os estoques de alimentos. Mas isso não é tudo. Invasões de tribos arianas poderiam ter sido o último golpe, que destruiu a civilização já enfraquecida. Além disso, epidemias provavelmente também contribuíram para esse trágico fim. O que é ainda mais chocante? Mohenjo-Daro, uma das mais misteriosas cidadelas dessa região, guardava em suas paredes a grande banheira, que, segundo os arqueólogos, poderia ser usada para rituais de purificação. Imagine como os moradores se reuniam aqui, mergulhando na água quente e discutindo as últimas notícias. Mas logo esses lugares começaram a se esvaziar. O barulho das ruas cheias de risos e sons de comércio foi substituído pelo silêncio, quebrado apenas pelo som do vento. Mercados, antes cheios de vida, se tornaram mortos, e oficinas, que fabricavam objetos finos, se calaram. No lugar da grande cidade, restaram apenas ruínas que, aparentemente, guardam o sussurro do passado. Arqueólogos continuam a encontrar artefatos incríveis que contam sobre a grandeza e a tragédia dessa civilização. Por exemplo, foram descobertas figuras de terracota que poderiam representar deuses ou pessoas comuns, adicionando mistérios à vida de seus criadores.
E sob essas antigas muralhas, há muitos segredos esperando para serem revelados. Lembre-se, em Harappa foram encontrados vestígios do primeiro sistema de pesagem do mundo, usado para comércio. E você sabia que aqui até usavam selos com imagens de animais, o que indica uma cultura artística bem desenvolvida? Imagine como os sons da água corrente enchiam as ruas das antigas cidades, onde aquedutos, semelhantes a gigantes de pedra, transportavam água por dezenas de quilômetros para saciar a sede dos moradores. Os engenheiros romanos criaram verdadeiras maravilhas com a ajuda dos aquedutos, que conseguiam elevar a água até 30 metros de altura, utilizando apenas a força da gravidade. O sistema era tão eficiente que, em Roma, aproximadamente 100 milhões de litros de água por dia eram distribuídos para as casas e banhos públicos, onde os moradores podiam desfrutar de procedimentos hídricos. Mas isso não é tudo. Na antiga Mohenjo-Daro, que existia há mais de 4.000 anos, foi desenvolvida uma complexa sistema de esgoto, onde até mesmo nas casas havia banheiros com descarga, o que, para sua época, era um avanço significativo. As tubulações de esgoto, feitas de argila queimada, garantiam a evacuação das águas residuais, e em alguns locais havia poços para sua purificação. Sabia que há algo ainda mais impressionante? Os sistemas de água da Crete, feitos de tubulações de terracota, não só forneciam água, mas também a distribuíam por toda a cidade, permitindo que cada morador desfrutasse de água limpa. Nas termas de Roma, com suas majestosas abóbadas e pisos de mármore, o eco dos passos ressoava no espaço preenchido por vapor e aromas de óleos, criando uma atmosfera de conforto e luxo. Enquanto nas vielas sujas corriam as águas residuais, nas termas a água era cristalina, e o contraste entre a sujeira das ruas e a frescura das cisternas subterrâneas era impressionante. Em Roma, havia até linhas de água especiais que abasteciam fontes e estátuas, que não só ornamentavam a cidade, mas também serviam para saciar a sede dos passantes. E isso ainda não é tudo. Em alguns bairros da cidade, foram instalados banheiros públicos sem precedentes em outras civilizações da época. Pode imaginar como os romanos se orgulhavam de seu sistema de fornecimento de água, que permitia manter altos padrões de higiene e conforto? E o mais impressionante de tudo: no antigo Roma, existiam até leis especiais que regulavam a pureza dos corpos d'água e das redes de esgoto, o que destacava a importância da pureza na vida dos cidadãos. Nefertiti, conhecida por sua extraordinária beleza, tornou-se uma das figuras mais enigmáticas do Antigo Egito. Seu desaparecimento dos registros históricos ainda gera perguntas e debates, mesmo após milênios. As imagens de Nefertiti, que conhecemos graças à famosa estátua, mostram seu impacto e papel na revolução religiosa iniciada por seu marido, o faraó Akenatão. Essa revolução levou ao culto do disco solar de Aton, um marco na religião egípcia. Nefertiti não apenas apoiou seu marido, mas, segundo muitos retratos, também participou ativamente da vida política, algo raro para mulheres da época. No entanto, após o 12º ano do reinado de Akenatão, suas menções desaparecem de todas as fontes, deixando um véu de mistério. O que aconteceu com ela? Uma das teorias mais comuns é que ela morreu de uma epidemia que poderia ter atingido o país na época. No entanto, existem outras versões. Alguns pesquisadores sugerem que Nefertiti pode ter sido exilada, possivelmente devido a intrigas políticas ou mudanças de status. A teoria de que ela mudou de nome e governou sob o nome de Smenkhara também atrai a atenção dos historiadores. Essa teoria é apoiada pelo fato de que algumas inscrições em túmulos podem se referir a uma mulher faraó, algo extremamente incomum. As buscas por sua tumba continuam até hoje. Arqueólogos investigam a região conhecida como Vale dos Reis, na esperança de encontrar seus restos mortais. A enigmática múmia conhecida como Dama Menor, encontrada em uma tumba, é considerada uma das possíveis candidatas à identificação com Nefertiti. No entanto, o exame de DNA ainda não forneceu respostas claras. Muitas expedições e pesquisas, incluindo o uso de tecnologias modernas, não conseguiram esclarecer seu destino. Cada novo relatório sobre essa múmia causa alvoroço entre os círculos científicos e os amantes da história. E é aqui que começa o mais interessante.
Em pesquisas recentes, foram encontrados vestígios de substâncias únicas que poderiam indicar seu origem ou até mesmo seu status na sociedade. Mas o que realmente aconteceu com Nefertiti? O mistério de seu desaparecimento ainda espera ser resolvido. Incrível! Mas no Antigo Egito existiam tecnologias de processamento de pedra que colocam em dúvida nosso entendimento das capacidades das civilizações antigas. O granito, que tem dureza de 7 na escala de Mohs, era usado para a construção de monumentos grandiosos, e suas superfícies perfeitamente planas e ângulos retos ainda impressionam até os engenheiros modernos. Imagine um granito brilhante, polido até um estado espelhado, refletindo a luz do sol, criando reflexos cegantes. Essas paredes mantiveram sua lisura por milhares de anos. Mas como os antigos construtores conseguiam tamanha precisão? Os pesquisadores apresentam diversas teorias. Uma das mais comuns sugere o uso de areia abrasiva em combinação com ferramentas de cobre. Mas o que é ainda mais chocante? Alguns especialistas até falam sobre métodos mais exóticos, como o uso de ondas sonoras para cortar pedra. Imagine batendo em basalto, que tem dureza de 6, e ouvindo um som claro e ressonante, como se a pedra respondesse ao toque. E aqui surge a pergunta: eram apenas ferramentas simples ou os antigos egípcios tinham tecnologias que ainda não entendemos? Diáfragmas e ressonadores poderiam criar efeitos acústicos que permitiam processar a pedra com uma precisão incrível. Furadeiras cilíndricas, feitas com desvio mínimo, impressionam pela precisão, parecendo feitas com lasers. Em uma escavação, arqueólogos encontraram vestígios de material abrasivo nas paredes, confirmando a hipótese de que a areia realmente era usada para o processamento. Mas como eles conseguiam processar diorito, que tem dureza de 7 a 8, e ainda assim deixar superfícies tão lisas? Sua processamento exige esforços incríveis, e as ferramentas modernas nem sempre conseguem competir com as usadas no Antigo Egito. Como eles conseguiam lidar com tamanha dureza? Talvez tivessem métodos que simplesmente não conseguimos recuperar. Cada pedra, cada bloco, não é apenas um material de construção, mas também um testemunho do gênio artístico e engenheiro. E imagine que cada uma dessas tecnologias poderia mudar completamente nossa visão das civilizações antigas. Na Carta de Piri Reis, criada em 1513, o que impressiona não é apenas a maestria de sua execução, mas também o fato de que nela estão representados os litorais da Antártida, que nunca foram visíveis devido ao manto de gelo. Imagine! O almirante Piri Reis, um navegante otomano, baseava seu trabalho em fontes antigas, que se perderam para nós, mas descrevem regiões sobre as quais não se tinha conhecimento na sua época. Esta carta é uma verdadeira enigma, pois nela podemos ver não apenas os contornos da costa, mas também detalhes que levantam questões. Como ele conseguiu registrar essas terras, se as tecnologias modernas não estavam disponíveis para ele? Alguns pesquisadores sugerem que, na época da criação da carta, existiam mapas perdidos de civilizações mais antigas, como os Atlantes, que poderiam saber sobre a existência da Antártida sem gelo. Isso abre um mundo de especulações. E se a humanidade sabia mais do que pensamos? As pesquisas mostram que a Carta de Piri Reis é significativamente mais precisa do que muitas outras cartas da época, o que levanta ainda mais questões. Além disso, tecnologias modernas, como pesquisas de radar, revelaram que, de fato, há características geográficas sob o manto de gelo que coincidem com as representações na carta antiga. Como é possível? O enigma se torna ainda mais intrigante quando descobrimos que outras cartas antigas, como a de Gama ou a de Mercator, também mostram territórios que não deveriam ser conhecidos naqueles tempos. A comparação dessas cartas permite notar que muitas delas representam os mesmos elementos geográficos, o que questiona nosso entendimento da história da cartografia. Os cientistas ainda não conseguem explicar com precisão de onde veio essa informação e como diferentes civilizações poderiam ter acesso a ela. Mas o que é impressionante? Na Carta de Piri Reis estão representados não apenas os litorais, mas também os corpos d'água internos e as cadeias montanhosas, que correspondem às cartas modernas, o que questiona a ideia de que os conhecimentos dos antigos eram tão limitados quanto pensamos. Cada nova análise da carta adiciona detalhes a essa fascinante história,
E talvez um dia possamos desvendar os mistérios que ela esconde. É importante lembrar que cada uma dessas cartas pode ser uma chave para entender os conhecimentos perdidos sobre nosso planeta. E quem sabe quais outros segredos elas podem revelar. Imagine um portal misterioso que foi testemunha de milênios de história. As portas do Sol em Tiwanaku se erguem a uma altura de aproximadamente 3 metros e têm 4 metros de largura, como se guardassem os segredos de uma civilização antiga. Este objeto monumental é esculpido em andesito, com um peso que pode chegar a 10 toneladas. E cada centímetro de sua superfície está impregnado de mistério e significado. No centro das portas, há um baixo relevo que representa um deus com raios, que, segundo muitas teorias, simboliza o deus do Sol. Mas isso não é tudo. Os cientistas acreditam que as portas do Sol poderiam ter servido como um marcador astronômico, relacionado com o calendário solar, determinando os momentos dos equinócios e dos solstícios. É interessante notar que a orientação exata das portas permite que a luz solar passe por elas em momentos-chave do ano, criando uma mágica dança de luz e sombra que preenche o espaço ao redor. Ao redor da figura central, há símbolos misteriosos que ainda hoje causam debates entre os pesquisadores. Alguns os consideram sinais rituais, outros indicações astronômicas. Cada detalhe, cada linha esculpida neste monumento fala sobre o alto nível de habilidade dos antigos pedreiros. Quando você se encontra diante das portas, o ar da altitude parece rarefeito, e o silêncio está impregnado de um sentimento de espaço sagrado, que outrora servia como local de adoração e observação dos céus. Ao redor, ouvem-se sussurros do vento que parece trazer o eco de segredos antigos. Você já se perguntou como exatamente este monumento poderia ter influenciado a vida das pessoas que o criaram? Agora imagine que essas portas não são apenas uma decoração, mas a chave para entender o mundo delas e sua conexão com o cosmos. Entre os enigmáticos artefatos encontrados na Colômbia, destacam-se as figurinhas de ouro que, de maneira impressionante, lembram aviões modernos. Esses pequenos objetos culturais do Quimbaya, conhecidos por suas obras-primas, possuem asas triangulares e estabilizador vertical, e a forma de seu fuselagem evoca associações com verdadeiros aparelhos voadores. O brilho do ouro sob a luz das lâmpadas do museu cria um efeito de mistério, levando os espectadores a refletir sobre como deviam ser os céus da antiga Colômbia. Na criação de modelos em grande escala com base nessas figurinhas, os pesquisadores descobriram que elas possuem propriedades aerodinâmicas que garantem estabilidade no voo. Essa descoberta levanta muitas perguntas. Como os antigos podiam criar formas tão complexas utilizando tecnologias limitadas de sua época? Alguns cientistas sugerem que esses artefatos podem ser prova da existência de antigos aparelhos voadores utilizados para viagens aéreas. Outros, porém, interpretam-nas como imagens estilizadas de aves ou insetos, o que sublinha a profunda conexão da cultura quimbaya com a natureza. A elegância das linhas desses objetos de ouro fala de um alto nível de arte joalheira, e o contraste entre métodos primitivos de fabricação e design futurista causa admiração e espanto. Como podiam as pessoas daquela época criar objetos tão complexos e bem pensados? O que é mais surpreendente? Essas figurinhas foram encontradas em sepulturas, o que indica seu importante valor ritual, possivelmente ligando o mundo dos vivos ao mundo dos espíritos e dos céus. Pelo mundo inteiro existem pinturas rupestres que geram mais perguntas do que respostas. Imagens de seres que claramente possuem capacetes, semelhantes aos capacetes espaciais modernos, causam surpresa e um interesse genuíno pela teoria do paleocontato. Você sabia que em alguns textos védicos são mencionadas as Vimanas, máquinas voadoras capazes de se mover pelo ar e até mesmo pelo espaço? Essas descrições, contidas em textos antigos indianos, podem deixar você em completo estado de confusão, pois elas parecem descrever tecnologias modernas que ainda não existiam na época. E agora, imagine ver figuras em antigas pinturas maias que parecem ser astronautas explorando o céu. Essas imagens, datadas de milhares de anos atrás, levantam questões sobre se nossos antepassados poderiam ter se encontrado com seres extraterrestres e, se sim, como isso influenciou suas culturas e tecnologias. Mas isso ainda não é o mais estranho.
Em pinturas medievais, é possível encontrar imagens que se assemelham impressionantemente a discos voadores descritos em observações modernas de OVNIs. Esses artefatos se tornam verdadeiras enigmas que colocam em questão as visões tradicionais da história da humanidade. Como é possível que em diferentes épocas e continentes surgissem imagens semelhantes? Os defensores da teoria do paleocontato afirmam que o súbito aparecimento de tecnologias complexas e civilizações, como os sumérios ou os egípcios, pode ser explicado apenas pela intervenção de seres altamente desenvolvidos. Eles afirmam que, sem ajuda externa, tal desenvolvimento seria impossível. No entanto, a comunidade científica não se apressa em aceitar essas teorias. Os críticos apontam a falta de provas convincentes e destacam que muitas das tecnologias descritas podem ser explicadas pela evolução do pensamento e da cultura humana. Estruturas arquitetônicas complexas, como as pirâmides ou os megálitos, poderiam ter sido construídas com o uso de conhecimentos e habilidades transmitidos de geração em geração, sem a ajuda de civilizações extraterrestres. Mas imagine como isso poderia parecer aos olhos dos antigos. Um encontro com uma criação capaz de superar o espaço cósmico poderia causar tanto reverência quanto medo. A história está cheia de mistérios, e cada descoberta levanta novas questões. E se os antigos astronautas realmente estiveram aqui? Suas tecnologias poderiam parecer divinas, e sua aparição um verdadeiro milagre. Como nossos antepassados reagiram a esses encontros? Talvez eles tenham deixado pistas para nós na forma de mitos e lendas que ainda aguardam uma explicação. E o que é ainda mais chocante? Os cientistas continuam a encontrar artefatos que podem mudar nossa compreensão da história e da humanidade. As lendas sobre civilizações perdidas sempre estimulam a imaginação, e a Atlântida não é exceção. Primeiramente, este misterioso estado-ilha foi mencionado pelo filósofo Platão em seus diálogos Tímeo e Crítias, onde ele descreve como uma civilização rica e poderosa, afundada nos abismos do mar. De acordo com Platão, a Atlântida estava além das colunas de Hércules, que agora são interpretadas como o moderno Gibraltar. Mas isso é apenas o começo. Na busca pelo local da Atlântida, diversos pesquisadores apresentaram inúmeras teorias. Imagine como o som das ondas do mar esconde segredos antigos, e o cheiro salgado do mar penetra no ar, criando a sensação de vastidão do espaço aquático. Alguns procuraram a Atlântida no mar Mediterrâneo, acreditando que seus restos poderiam ter sido engolidos por erupções vulcânicas, como no caso da ilha de Santorini, que foi destruída por uma erupção catastrófica há cerca de 3.600 anos. Outros apontaram para o Oceano Atlântico, onde, segundo eles, poderiam estar terras submersas, possivelmente ligadas a mitos sobre culturas antigas que existiram antes da história conhecida. Mas isso não é tudo. Alguns pesquisadores até sugerem que a Atlântida poderia estar no Mar do Norte, na região onde agora está a Grã-Bretanha, ou mesmo no Caribe, onde lendas sobre cidades submersas estão cheias de descrições coloridas. E agora, imagine que algumas teorias científicas afirmam que a Atlântida poderia estar sob os gelos da Antártida, escondida sob uma camada de gelo, onde outrora poderia haver terra verde, e agora restam apenas vastas extensões de gelo. E isso é apenas a ponta do iceberg na busca por essa civilização perdida. Expedições científicas, descobertas arqueológicas, pesquisas subaquáticas, tudo isso apenas aumenta o interesse e estimula a imaginação, como se o mundo estivesse prestes a revelar seus segredos. Em torno dessas buscas, surgem mitos e teorias que atraem pesquisadores e amantes da história, como um ímã, fazendo-os se perguntar: e se os mitos sobre a Atlântida perdida não fossem apenas uma ficção, mas uma reflexão de uma história real, escondida sob camadas de séculos? Nesse oceano de mistérios e enigmas, talvez um dia apareça uma resposta que mudará nosso entendimento das civilizações antigas.